Então, bom dia a todos. Hoje é o nosso mini curso sobre tabelas de descontos e registro de colheita. De acordo com as normas da LGPD, hoje nós estamos fazendo a gravação desse mini curso para que seja disponibilizado para vocês na base de conhecimento para estudo posterior ou outras pessoas que não puderam participar hoje, que possam acessar essa documentação, esse vídeo e esse material de apoio que nós vamos deixar, tá? Caso você não conheça a nossa base de conhecimento, você pode estar acessando o seu consultor de implantação ou ao nosso suporte para que eles disponibilizem para você um login e senha da nossa base de conhecimento, onde lá vai ter todos os minicursos que já foram criados, outros materiais que ficam disponibilizados para vocês lá como apoio para cada projeto, tá bem? Então eu vou começar me apresentando. Eu sou o Sérgio Pacheco, eu sou consultor de implantação, trabalho aqui na região de Mato Grosso, eu resido aqui em Sorriso. E hoje o Sullivan vai estar nos auxiliando aí, colaborando junto nessa apresentação. Então, Sullivan, você puder se apresentar? Opa, bom dia pessoal, me chamo Sullivan, atendo aqui também na região de São Paulo, mas sou da região ali de Campinas. Também vou estar seguindo aqui com o processo mini curso com o Sérgio. Beleza. Então, a primeira apresentação que nós queremos fazer vai ser do nosso cronograma. Eu vou passar aqui a nossa apresentação. Beleza. No nosso cronograma de hoje, tá? A gente vai revisar, né, como que a gente faz o cadastro das tabelas de descontos. Então, a gente, exemplo, mas se precisar, fazemos dois. Como configurar a tabela, como aplicar os descontos, né, a regra, e mostrar para vocês como que a gente faz isso de uma maneira mais intuitiva, através de um assistente, que é mais rápido, para não ter que lançar linha a cada vez, né? Nós temos também a parte dos parâmetros de descontos, que é a configuração, onde eu associo a safra com a atividade, com as pessoas, com as fórmulas e com a tabela que a gente criou. Tá? Então eu crio essa regra, né, para que cada cultura, cada pessoa e cada safra tenha a sua configuração, caso seja diferente, né? Então a gente pode fazer essas configurações. A gente vai comentar também sobre as exceções, como eu comentei, a gente consegue trazer pessoas diferentes, então vou dar um exemplo de um armazém de terceiro. Para essas pessoas eu quero aplicar uma tabela e para aquelas pessoas eu quero aplicar outra. Então é possível a gente configurar dessa maneira e a gente vai demonstrar ali essa configuração. Nós vamos dar um exemplo de como a gente registrar um romaneio de colheita com essas tabelas que foram configuradas, né? E como realizar um desdobre de carga. Nesse romaneio recebimento colheita, seria no cenário que eu estou recebendo um armazém próprio, tá? Aí nós vamos ter também no próximo passo, que é o registro de colheita com peso aproximado, quando o grão sai direto da lavoura e vai para um armazém de terceiro ou vai para cumprir um contrato de venda. Então, nesse caso, não vai para o armazém próprio. Então, serve para aquelas pessoas que não têm Tá, aqueles então projetos pensa de uma vez e me ajuda com aqui. que não têm o armazém, Não tô né? E a conseguindo. gente vai lançar a colheita e uma nota fiscal de registro aqui para a gente poder depois lançar o ticket de pesagem. Temos um outro cenário também, quando o grão não precisa de nota para transitar, às vezes o armazém fica do lado, ou eu já tenho informação posterior, Era para onde eu aparecer lanço. aqui que aparece lá. Não é ali. é, Beleza, agora já ficou no mudo. O registro de colheita real, quando eu já tenho todas as informações, eu já tenho a informação é, do peso, já tenho a informação da classificação, nesse cenário que eu comentei. Nós vamos navegar um pouco também sobre os relatórios relacionados, relatório de colheita, como imprimir a tabela de descontos, também já vai ter comentado lá na parte de cima. E a gente vai simular algumas situações que a gente pega quando a gente vai fazer conferência de colheita, né? Por exemplo, as áreas está errada, ou a informação ficou faltando alguma informação de variedade para quem controla a produção pela variedade. Opa, apertei sem querer aqui. Deixa eu voltar. Isso. Né, e como fazer, né, edições e cancelamentos, né, de romaneios, da caso vocês localizar algum erro durante a análise do relatório, e a gente vai mostrar para vocês como que a gente edita aquela colheita que foi registrada através dos romaneios. E depois eu vou demonstrar também um dos módulos que nós temos, que é o AgroGestão Web, que é um aplicativo de celular, onde a gente consegue monitorar, por exemplo, a colheita em tempo real. Toda colheita que eu registro dentro do sistema já comunica com o nosso aplicativo, e ali a gente consegue, por exemplo, ter essa informação em tempo real com o mapa da fazenda, com os talhões desenhados. Isso a gente vai demonstrar ali no final para vocês, tá bem? Então, vamos começar com a tabela de descontos. O Sullivan vai tomar a palavra agora, a gente pode seguir. A qualquer momento, eu vou estar monitorando aqui as perguntas do chat, tá? Mas vocês podem ficar à vontade no meio da apresentação, mandar a pergunta pelo chat, que depois a gente, na pausa, a gente vai respondendo. E também, se precisar, pode levantar a mão ali dentro do aplicativo aqui do Meet, que a gente também dá atenção e vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bem?
Isso aí. Perfeito, né? Como o Sérgio apresentou aqui o cronograma, eu vou seguir com a parte das tabelas. Eu vou ir para o sistema, mas o material que a gente vai disponibilizar, ele tem todo o passo a passo para depois vocês conseguirem fazer o processo, seguir um manual certinho. Também vai ser ter a gravação aqui do treinamento. Mas eu vou seguir com o sistema e qualquer dúvida vocês podem me interromper, tirar a dúvida que a gente faz o minicurso bem dinâmico aqui, tá? Então, para seguir com as tabelas de desconto, aqui dentro do sistema, onde que a gente vai acessar essa tela para fazer o cadastro? Aqui no sistema, a gente tem a tabelinha aqui, o módulo de romaneio, dentro do Lavoura, né, do sistema Lavoura, a gente vai entrar aqui no sistema no módulo de romaneios. Logo na primeira opção, vai ter aqui tabela de descontos, e a gente vai vir aqui em tabela de descontos, tá? Então, aqui é onde a gente vai cadastrar todas as tabelas que vai aparecer no nosso romaneio de classificação, dentro da umidade, impureza, avariados. Beleza? Bom, no exemplo aqui de hoje, eu vou cadastrar uma tabela de avariados, tá? Se precisar, né, que nem o Sérgio falou no começo do treinamento, a gente pode cadastrar as outras também, tá? Então, inicialmente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar aqui em mais para iniciar, para cadastrar uma nova tabela. E aqui, quais informações a gente precisa preencher para o sistema? A gente precisa colocar, inicialmente, a descrição da tabela que a gente vai cadastrar. Então, por exemplo, avariados. Perfeito? E aqui a gente vai colocar, né, definir os percentuais dentro do sistema que vai haver o desconto e os descontos. Então, para eu não precisar ficar vindo aqui em maisinho e colocando o percentual de cada o percentual que vai ter o desconto, a gente consegue utilizar o assistente que vai fazer isso aqui para a gente. Então, se eu vim aqui no raiozinho, ele vai me abrir esse assistente de geração de tabela de desconto, que é aqui onde eu vou informar o valor inicial e o valor final das porcentagens. Então, por exemplo, eu vou simular que esse avariados vai ter desconto a partir de 8%. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui um valor inicial 7, né? Ou posso colocar um valor, deixar como 0, tá? E aqui no valor final, eu vou colocar até aonde vai a minha porcentagem. Então, posso colocar, por exemplo, 30, né, nesse caso de avariados, tá? E o intervalo entre eles. Se as minhas porcentagens vai ser em 10 em 10. Então, por exemplo, a cada 7%, 7,10, 7,20, eu vou informar aqui o intervalo entre esses valores, tá? Então, vou colocar aqui 0,10. Beleza? E vou clicar aqui para gerar. O que ele vai fazer? O que o sistema ele vai fazer aqui para a gente no momento que eu clicar aqui em gerar? Deixa ele carregar. Se eu vou clicar aqui em sair, então ele gerou para mim já esses percentuais, então eu não precisei fazer e colocar esses valores manualmente. Então, nesse exemplo que eu vou fazer, eu vou considerar que os avaliados vai ser descontado a partir de 8. Então, eu vou vir aqui nessa tabelinha, né, até o 8. Então, quando chegar, né, tiver a porcentagem de 8,1, ele vai ter o desconto. Então, eu posso vir na linha onde começa a minha porcentagem, tá? Só vou salvar aqui a minha tabela e eu vou localizar ela aqui novamente. Então, vou clicar aqui na lupinha e vou vir aqui em avariados e confirmar para fazer a busca da minha tabela. Então, vou vir aqui na minha porcentagem, tá? Que vai começar a ter o desconto de 8,10 e vou vir aqui e fazer ajustar aqui o intervalo. Então, aqui o desconto que vai ter vai ser em 10 em 10, tá? Então, vou colocar aqui 0,10 também e vou dar um OK. Aqui, nessa pergunta, ele está me perguntando se eu quero alterar todos os registros. Se eu marcar aqui como sim, ele vai pegar esse 0,10 e ele vai replicar para todos os registros. Se eu quero que seja sequencial, eu marco aqui como não. Aí deixa ele finalizar. Então, se eu voltar lá no começo da minha tabela, ele já pegou aqui o percentual que vai começar a ter o desconto, e ele já trouxe aqui o desconto que vai ser feito. Então, a partir da porcentagem de 8,20, ele já vai descontar o 0,20 e assim acrescentando os valores, tá? Se o Sérgio quiser complementar alguma parte aqui na geração das tabelas, se vocês tiverem alguma dúvida. Sim, aquela pergunta é bem importante, né? Quando você clica em ajustar intervalo, pergunta se você quer replicar para todos. Se você colocar sim, ele vai replicar até para o 7, que é onde você não gostaria que replicasse, né? Então, Isso. quando você coloca não, ele replica da onde você selecionou para baixo. E assim segue a configuração, né? Um outro detalhe, para quem tem mais de uma cultura, para quem trabalha com mais de uma cultura, e, por exemplo, nesse exemplo, o avariados. Às vezes, por exemplo, na soja eu trabalho com 8 de tolerância,
e no milho eu trabalho com 6 de tolerância. Então seriam tabelas diferentes. Eu preciso criar as duas tabelas, né? Aí a nomenclatura da tabela é importante para depois a gente saber qual que é a tabela do milho e qual que é a tabela da soja. Então a nomenclatura a gente pode colocar aqui nesse exemplo da umidade que apareceu ali. A gente pode colocar umidade soja, que significa que eu vou associar essa à atividade da soja. Então a gente consegue criar tabelas para todas as culturas que vocês trabalham e depois no próximo passo que a gente vai fazer as associações entre as pessoas, as safras e as atividades. Perfeito. Se ninguém mais tiver mais alguma dúvida, alguma questão, a gente pode ir já para a parte de parâmetros, que é vincular basicamente isso que o Sérgio falou. Então, a gente vai pegar a tabelinha de avariados e vincular na atividade que a gente determinar. Isso aí, a gente poderia demonstrar também a impressão ali, como que fica a da tabela. Perfeito, perfeito. Às vezes é importante vocês deixarem impresso isso, documentado ali junto com o armazém, né? Principalmente um armazém de terceiro, às vezes tem dúvida, mas qual que é o desconto, a tabela de desconto que vocês estão utilizando? Aí nós temos um documento aqui que pode apresentar. Pode. Perfeito. Então, aqui, né, na maioria das células do sistema tem um atalho nessa impressorinha aqui, tá? Então, essa impressorinha aqui é um atalho para o relatório. Então, se a gente clicar aqui na impressora, na tabelinha aqui dos avariados, eu vou clicar aqui para imprimir. Um segundo que deu uma travada. Essa base é uma base de teste, ele tá abrindo já. Pode dar OK aí que já vai abrir a impressão. Só aguardar um minutinho já vai. Aí, isso aí. Perfeito. E aqui ele traz para a gente a tabela variados, né, com descontos e as porcentagens. Isso a gente consegue fazer isso para todas as tabelas dentro do sistema cadastrado, tá? Isso. Aí ali em cima tem a opção para você imprimir ou salvar em PDF ali no disquetezinho, né? Isso aí. Perfeito. Bom, como a gente agora vai fazer para fazer o vínculo dessa tabela na atividade soja ou no cooperado técnico que a gente for acrescentar para ter esse desconto? Então, vou fechar aqui a nossa tabela. Vou vir aqui também no módulo aqui de romaneios. Aqui em tabela de desconto também a gente vai usar a opção aqui de parâmetro descontos, tá? Então aqui que a gente vai vincular essa tabela que a gente cadastrou nas atividades e também quando tiver exceção de cooperados técnicos, tá? Perfeito. Então aqui a gente vai selecionar a atividade que eu vou vincular essa tabela. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a soja, posso vir aqui em avançar, e aqui ele vai me trazer para eu vincular os descontos. Aqui está como todos, eu vou depois mostrar o exemplo de colocar o cooperado técnico. Então, essa opção aqui todas seria para todos os nossos clientes. Então, ele vai seguir essa tabela, aqui em todas, se eu vim aqui em desconto romaneios, as tabelas de desconto que eu colocar aqui, ele vai para todos os clientes. Quando eu quiser ter uma exceção para um cooperado técnico, para um cliente específico, vai ter uma exceção dessas tabelas, não vai ser seguido a padrão de todos os clientes, a gente precisa fazer uma configuração dentro do cadastro desse cliente. Então, eu vou fechar aqui por enquanto, vou vir aqui em cadastros gerais, vou vir aqui só no gestão, cadastros gerais e clientes, entrar nesse cliente que vai ter essa exceção, né, que será meu cooperado técnico. Então a gente já separou esse cadastro aqui, vou colocar aqui esse cadastro produtor terceiros e vou marcar essa opçãozinha aqui, ó, de cooperado técnico. Marcando essa opção de cooperado técnico, vocês vão ver que na hora de eu entrar naquela atividade da soja, vai ter uma mudança naquela tela. Então vou salvar esse cadastro desse cliente como cooperado técnico. Vou voltar lá no Lavoura e vou vir aqui em romaneios novamente, tabela de desconto e parâmetros de desconto. Vou ir na atividade da soja e pode ver que agora já está diferente. Então tem a nossa coluninha todas e também já tem esse produtor de terceiros aqui que é cooperado técnico. Então, para cada um deles, eu consigo vir aqui, vir em desconto romaneios e definir as tabelas e os descontos que vai ter, que serão descontados. Então, com isso, eu consigo personalizar para todos, né? A maioria será uma tabela e para esse cooperado técnico eu consigo diferenciar, tá? Então, aí o mesmo layout, a mesma opção. Então, eu clico aqui no produtor, desconto, e eu vou vir e cadastrar o desconto específico para ele. Beleza, vou vir aqui desconto novamente, e eu agora pode ver que tem já a tabela de impureza e umidade, só que a gente cadastrou mais uma, que seria os avariados. Como que eu vou fazer para trazer essa nova tabela para ser descontado nos romaneios? Aqui eu vou vir em mais, para inserir um novo desconto. Eu vou selecionar a fórmula de avariados, aqui, a fórmula de avariados, e agora eu vou vincular aquela tabela que a gente cadastrou, que vai ser onde vai ser os descontos,
as porcentagens e a quantidade de desconto. Então, venho aqui e avariados. Aí aqui que o Sérgio ele informou. Se for diferente para cada atividade, aqui ele iria mostrar, por exemplo, a variado soja, aí eu vou estar vindo na atividade soja e eu iria colocar a tabela que eu criei específica para soja. Aí eu iria fazer a mesma coisa para a atividade milho e colocaria a tabela especificamente, por exemplo, do milho, se tiver diferença. Beleza? Eu vou salvar, né? Aí, caso tivesse, por exemplo, para eu fazer o cadastro no cooperado de terceiros, é a mesma coisa. Vem aqui desconto, a gente vai e coloca as tabelas que vai ser, os descontos que vai ter nesse cooperado. Beleza? Então, só vou colocar aqui uma aqui, por exemplo, umidade, e vou colocar a umidade da soja. Eu iria fazer isso com as tabelas para esse cooperado. Beleza? E é importante dizer também que eu vim aqui, né, selecionei a atividade soja e pode ver que aqui em cima ele informa para a gente a safra. Então, essa informação, essa classificação que eu estou informando está sendo para a atividade soja e na safra 25/26. Para a próxima safra, a gente precisa fazer esse mesmo processo também, porque às vezes pode ter mudança de classificação, se for seguir a mesma classificação da safra passada, a gente consegue também replicar essas mesmas configurações para a próxima safra. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui nesse raiozinho, ele vai me perguntar se eu desejo replicar todos os registros que já está configurado para a próxima safra. Eu posso clicar aqui em Sim e vou selecionar aqui qual safra eu vou replicar. Então, vou colocar a 26/27. Se o Sérgio quiser complementar alguma questão, se tiver alguma dúvida. Eu acho que é isso mesmo, Sullivan. Esses parâmetros de descontos, então é bem importante vocês configurarem antes do recebimento, né? Da Uhum. colheita, revisar as tabelas, né, verificar qual tabela está sendo utilizada, porque pode gerar muito retrabalho se você estiver recebendo colheita e a tabela estiver mal configurada, né? Então é bem importante fazer a revisão, né? A consultoria de implantação está sempre à disposição para atender essa questão da revisão, é só agendar um atendimento. E acho que a gente pode fazer uma pausa agora, tem duas pessoas que interagiram ali no chat. Eu vou chamar a Vani, ela comentou aqui, ó, geralmente é por contrato. Serão lançados os descontos como os contratos. Vani, eu não entendi o que você quis dizer. Se você puder abrir o microfone e explicar novamente, por gentileza. Talvez ela esteja digitando ali, não esteja com o microfone. Eu vou seguir na próxima pergunta ali, qualquer coisa eu posso chamar a Vani. Acredito que a Vani seja lá do pessoal da Graucan. Vou seguir ali então na dúvida. Brendo Domingues, uma dúvida. E no caso de eu trabalhar com o grão e semente com tabelas separadas, como que eu separo no sistema? É uma ótima pergunta, Brendo. Nesse caso, eu tenho um cliente que trabalha com sementes também e a gente criou uma atividade separada. Então a gente tem uma atividade para soja semente e nós criamos uma separadas, já justamente separada na atividade. Então quando eu recebo a semente, ela vai ter uma classificação e quando eu recebo a soja, ela vai ter outra classificação. Perfeito. Aí, quando for outra atividade, o processo é o mesmo. Então, por exemplo, a gente fez lá na soja, então se eu clicar aqui no milho, clicar em avançar, é a mesma coisa. Ele traz o mesmo cooperado que a gente colocou, tá? Então, aí só precisa vir e colocar as classificações que vai ser específica para essa atividade. Acho que nessa base tem um exemplo ali, Sullivan, de milho semente. Sim, aqui ó, de milho, e aqui embaixo milho Isso aí. semente. Perfeito. Bom, vou seguindo aqui com o processo. Então, a gente cadastrou a tabela, a gente vinculou essa tabela na atividade e no cooperado, né? Então, feito esse processo, a gente já consegue ir na tela de romaneio e fazer o lançamento, tá? Então, selecionando lá no romaneio atividade, ele vai abrir as nossas classificações, tá? Só reforçando também o pessoal que depois vai ter tem o material, né, seguindo todas as etapas, passo a passo, dos lançamentos, tá? Então, aqui no processo, eu já posso vir aqui em romaneios, né? E vir aqui em romaneios. Então, eu vou selecionar aqui a balança, onde eu vou estar selecionando o nosso registro, tá? Vou selecionar aqui o produtor. Certo. Então, nessa tela aqui, ele vai trazer todos os nossos romaneios parados, que faltam ainda a colheita, determinada da configuração que foi feita. Mas para eu fazer o lançamento do registro da colheita, né, a gente vai clicar aqui em mais para iniciar o novo registro. Perfeito. Então, aqui no tipo do romaneio já está como recebimento, né, o produtor.
Então, a operação ele que já trouxe já para como colheita própria, então a gente vai considerar nesse exemplo, que nem o Sérgio comentou pelo cronograma como armazém próprio, então vou gerar a colheita, ele já vai armazenar aqui para a gente, né, no armazém. Vou colocar aqui o nosso fornecedor, colheita própria, vai ser aqui o mesmo produtor, tá? E aqui, então, operação colheita própria, já está configurado também aqui o silo armazém do produtor. E aqui eu vou colocar o tipo do item, que nesse caso eu vou estar recebendo fazendo a colheita da soja. No momento que eu colocar aqui a soja e dar um Enter, ele vai trazer para a gente a nossa classificação, tá? Então, inicialmente estava só configurado a impureza e a umidade. Conforme a gente cadastrou uma nova tabela de avariados, ele acrescentou aqui para a gente o avariados. Beleza? Então, se eu faço também um controle da minha colheita por cultivar por variedade, aqui no lançamento do romaneio, a gente vai estar colocando aqui a soja, e aqui já vou colocar a cultivar a variedade. Então, vou selecionar aqui no campo da cultivar, e eu vou selecionar, né, que esse recebimento dessa colheita, dessa carga, é dessa variedade aqui, dessa soja. Perfeito. Colocado aqui a variedade, vou colocar também, né, a questão do conjunto de transporte, que está vindo a carga. E aqui embaixo eu vou colocar já o peso total do recebimento. Né, como a gente está fazendo aqui já um exemplo, eu já vou colocar o peso da tara, né, mas seguindo o processo a gente iria salvar, né, ele iria ficar parado, iria fazer o descarregamento, iria voltar para a gente pesar aqui a tara. Nesse caso eu já vou dar sequência, né, e colocar aqui a tara. E beleza, então colocado aqui as informações do peso, do recebimento, da tara, a gente também vai colocar aqui já a classificação, né, as porcentagens que será feito o desconto. Então vou colocar aqui a porcentagem da impureza, da umidade, e aqui a questão da nossa última classificação que a gente cadastrou da variados. Então a gente colocou para ter o desconto acima de 8. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 7, ele não descontou nada. Se eu colocar 8,1, é onde já começou o desconto, tá? Então, a gente pode ver que a tabela já está funcionando, né, de acordo com, o desconto já está funcionando de acordo com a tabela que a gente preencheu, tá? Então, é daquela tabelinha que ele vem aqui e a gente coloca a porcentagem e ele faz o desconto, beleza? Não sei se eu estou falando um pouco rápido demais, se está tudo certo, se alguém tem alguma dúvida até esse processo. Está Beleza. tranquilo, pode seguir, Sullivan. Beleza, então, aqui no momento a gente colocou as Viu, informações... tem perguntas, tinham perguntas ali, não? Deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta da Raquel. Por gentileza, vai ficar salvo o minicurso? Caso sim, vou deixar para ti depois. Sim, o minicurso está sendo gravado. A gente vai disponibilizar também o link e o material de apoio nos grupos e também vai ficar disponibilizado na base de conhecimento para vocês poderem acessarem posteriormente. Tem mais uma. Tem como padronizar o valor unitário? Como que faz? Sim, aquele valor unitário que está preenchido ali de R$1, você pode fazer o ajuste dele lá no cadastro do item. Pode abrir o cadastro, Sullivan, vou demonstrar ali. Inclusive, se tiver com valor zerado, ele não permite você criar a colheita, tem que ter um valor ali, tá? Tá ali, ó, o valor unitário padrão. Tá. Aqui estava fazendo a pergunta por que o valor unitário colocou 1. Aqui é só uma base teste, né? Mas para quem tem contabilidade, né, o sistema ele vai fazer vai pegar os parâmetros que você cadastrou lá no cadastro do empreendimento para quando você gerar a colheita. Então ele vai se basear, né, em cima daquela informação. Depois, quando você fizer o encerramento do custo-produto, ele vai compor o valor do soja para depois você, quando você vender esse grão, você poder ter lá justamente o custo de mercadoria vendida. Da UGERI, consegui responder a sua pergunta? Tem mais uma aqui. Bom dia, fico insegura cadastrar o caminhão com todas as placas. Normalmente são mais de uma transportadora. Se eu cadastrar o transporte e outras placas aparecerão juntamente com a transportadora e a ordem de carregamento. Por sempre digito para cada uma de todas as placas principal. Deixa eu ler novamente, que eu não entendi a dúvida. Fico insegura ao cadastrar o caminhão com todas as placas. Normalmente são mais de uma transportadora. Se eu cadastrar o transporte, as outras placas aparecerão na OBS da nota? Não, porque quando a gente faz o cadastro do conjunto, né, cada conjunto de transporte vai ter a sua placa. Então, quando for para a nota fiscal, vai somente apresentar a placa que você cadastrou. Tá? Então, ele não é pela transportadora, e sim pelo conjunto de transporte. Então, só clica ali no cadastrar placa, coloca não, Sullivan, por exemplo.
Então, por exemplo, se fosse um romaneio de expedição, você poderia preencher manualmente aqui, se for um caminhão que não é comum que passe lá no seu armazém. Mas se for um romaneio de colheita, eu acredito que o ideal seria sempre você cadastrar o conjunto, porque depois nos relatórios de colheita eu consigo fazer o filtro pelo conjunto. Eu consigo tirar um filtro de quais são as cargas que determinado conjunto fez carregou para dentro do armazém. Mariano, você abriu o microfone, levantou a mão, pode fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os parceiros. Sobre o conjunto de transporte, aproveitando que nós estamos aqui, né? Na safra passada, eu cadastrei, sei lá, 20 caminhões aqui que a gente tem, que é o nosso conjunto de transporte. E este ano, né, os conjuntos mudaram. E eu fiz essa edição naquele cadastro. Eu acho que ali eu deveria ter feito talvez um novo para não corromper o movimento antigo, mas apesar que ele fica gravado, desde que eu não vá lá e mexa nele, eu acredito que ele vai puxar, se eu abrir um romaneio de 25, ele vai puxar a informação daquela placa que estava em 25. Essa geralmente é a recomendação que a gente passa, né, para que você não altere um romaneio, né, o conjunto de transporte, para não alterar, né, o passado, né. Sempre, por exemplo, às vezes o motorista trocou motorista, beleza, aí você vai lá, cadastra um novo com um novo motorista. Eu sei que vai inchar pode inchar o seu cadastro se você fizer muitas trocas, né, mas aí isso vai dar segurança para você na informação, né, que aquela carga foi realmente carregada por aquela pessoa com aquele caminhão, né. Eu não cheguei a testar, mas eu acredito que se eu não editar nada, só imprimir, eu acho que ele puxa os dados, é que nem aquele cadastro do produto também, quando faz, ele edita o produto, aquela nota antiga, se não ir no item ressalvar ela, acho que ela não muda, né, mas assim, ele só vai, acho que mudar os próximos agora, né, mas assim. Não tenho muita certeza, Sérgio, mas eu acho que o Mariano está certo. Eu acho que quando tu informa o conjunto de transporte, ele grava a placa aqui já, por trás, né? E se ele não editar o romaneio, acho que no relatório vai puxar certo mesmo. Entendo. Bom, paciência também. Ano passado nós fizemos mais experimentalmente, esse ano nós vamos levar isso para pagar a comissão dos motoristas, então tem que levar isso mais redondinho, né? Assim. Perfeito, era essa a pergunta. Sérgio, acho que sobre a dúvida da moça sobre a questão do valor unitário ali, foi do Géry, né? Talvez, não sei se vale a pena ressaltar, mas tem a possibilidade também de definir o preço em saca de soja, né? Para não definir aquilo. Aí você troca a unidade que tem ali, a unidade do valor, e aí você pode informar em saca, né? Não sei se de alguma forma ajuda também. Entendi. Perfeito. A gente pode seguir para a colheita? Tem mais alguma? Ele tá pedindo para demonstrar o cadastro do conjunto ali. Acho que dá para a gente dedicar um tempo para isso, é bem rapidinho. Uhum. Então, dentro do cadastro do conjunto, deixa eu só assumir aqui, Soliman, só para poder seguir. Então, aqui no cadastro do conjunto, você vai dar um mais. Ele vai trazer aqui para nós todos os nossos cadastros que a gente tem. Eu vou fazer um novo cadastro aqui. Então, aqui eu coloco a placa do conjunto, vou colocar uma placa qualquer aqui. E aqui eu posso colocar as outras, a segunda, a terceira e a quarta placa, tá? Esse exemplo aqui eu vou deixar em branco. Eu vou selecionar o produtor e eu preciso definir se esse conjunto é um conjunto próprio, se o caminhão é meu, né, é do grupo, ou se é de terceiros que estão prestando serviço, tá? Então, nesse exemplo, eu vou colocar como próprio, que é o caminhão próprio, e aqui eu vou informar qual é o motorista. Então, aqui no motorista, eu não sei se a gente tem cadastro de mão de obra aqui. Tenho. Vou pegar esse produtor mesmo. Eu coloco qual é o motorista que vai fazer esse carregamento. Essa identificação da caçamba é como que eu quero chamar, às vezes é o caminhão vermelho, às vezes a gente tem essa nomenclatura, nessa linguagem, né? Então eu posso colocar aqui a linguagem que atenda, né, eu localizar esse conjunto. E aqui eu vou selecionar quais são os veículos. Então aqui o veículo, ele vai exigir que você coloque o veículo. Se eu tentar salvar aqui, ele não vai deixar, eu preciso informar uma máquina, então eu tenho que ter o caminhão cadastrado. Então eu vou fazer a busca aqui. Aqui que eu não tenho certeza se a gente tem um caminhão cadastrado. Temos, ó. Nós temos um caminhão aqui cadastrado, e é importante porque a máquina apareça aqui, que no cadastro esteja dentro dessa aba de informações adicionais, é a segunda aba aqui, para que apareça ali para nós, né? É que o tipo do veículo nesse campo aqui precisa estar como tração ou como reboque. Então, se for o cavalo, a gente colocaria como tração. Se for as carretas, a gente coloca como reboque. Então, é importante que esteja essa informação aqui, porque senão ele não vai listar para nós aqui no cadastro na hora da seleção da máquina, tá? Então, eu seleciono e aqui eu posso selecionar também as caçambas e aqui eu posso salvar.
Já o veículo de terceiro, ele não necessita cadastrar o caminhão, tá? Mas eu sempre oriento, né? Se você vai fazer um controle de combustível, de abastecimento desse caminhão de terceiro, o ideal seria você cadastrar esse caminhão de terceiro, como terceiros mesmo, lá no cadastro da máquina tem como colocar de terceiros, para que você possa controlar o combustível, tá? Mas não é necessário caso, por exemplo, a pessoa veio só fazer um carregamento e já vai embora, por exemplo. Se você quer fazer o cadastro, eu posso fazer o cadastro de terceiros aqui, aí eu vou colocar, você pode ver que o comportamento da tela muda, e eu vou colocar a placa, vou colocar uma outra placa aqui. Ele vai pedir o transportador. Então, quando eu buscar aqui um transportador, aqui eu não tenho um cadastro para demonstrar, mas a gente seleciona o transportador, vou selecionar o motorista, que às vezes pode ser a mesma pessoa, se for uma pessoa física que está prestando serviço, e posso colocar a identificação da caçamba e salvar. Tá? Então é dessa maneira que a gente faz o cadastro de conjunto de transporte de terceiros. Uma outra observação além das tabelas, né, de descontos, que é bom você deixar sempre cadastrado antes, para na hora da correria da colheita não ter aquele atropelo, seria você sempre revisar o cadastro das cultivares, né, que você plantou, para que tenha essas cultivares disponíveis aqui para o balanceiro. Acho que ficou mudo um pouquinho aqui no meu. Tá, eu vou só retomar o raciocínio, tá? A gente pode deixar cadastrado, né, a cultivar e os conjuntos de transportes anteriormente ao início da colheita, para que a gente tenha agilidade na hora de lançar ali, na hora que iniciar a colheita, tá bem? Ok, então aqui a gente tem o romaneio lançado, né? Agora a gente vai mostrar como que gera a colheita a partir desse romaneio, né? O Soleno vai retomar a palavra ali. Perfeito. Então, a gente informou as cargas, né, a quantidade, e como que a gente vai gerar e vincular essa colheita. Aqui no sistema, em cima da tabela de classificação, tem esse quadradinho aqui. Então, a gente vai clicar nesse quadradinho aqui, essa folhinha, e aqui a gente vai informar de qual empreendimento foi feita essa carga e para gerar a colheita, tá? Então, aqui a gente vai informar de qual propriedade que é essa carga, colocar aqui o empreendimento. Deixa eu voltar aqui. F. A safra tá errada ali, ó. Safra 9. Perfeito. Vou selecionar aqui o empreendimento. Vou colocar aqui de qual talhão está vindo essa carga, né? Então, vou colocar aqui o talhão 3. E aqui tem uma questão bem importante na questão da quantidade da área, tá? Então, o sistema por padrão, na primeira carga do talhão, ele vai puxar aqui a área total, tá? 110, porque normalmente é meio difícil a gente saber exatamente qual é a quantidade da área dessa carga. Então, a gente, no primeiro registro, ele gera a colheita com a carga 110. E as próximas cargas, ele vai puxar com a área 0. No momento que você finalizar toda a colheita daquele talhão, ele vai te trazer certinho, né, a quantidade total da área com a produtividade finalizada de todas as cargas, né, quando finalizar o talhão. Além desse detalhe, é importante também, né, fazer o controle, caso de cada talhão, né, você faz o controle das cargas recebidas por variedade. Então, por exemplo, se nesse talhão que eu estou fazendo o vínculo, no talhão 3, eu trabalhei com 2 variedades, se for 50-50, né, nesse talhão, o que eu vou precisar fazer? Na quantidade da área, eu posso vir aqui e dividir na primeira carga das 2 cultivares. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 55, né? A quantidade dessa cultivar, da primeira carga dessa cultivar. Nas próximas cargas dessa variedade, né, ele vai entrar como 0, né, a quantidade da área. Quando eu receber a primeira carga da próxima cultivar, eu faço o mesmo processo que eu realizei dessa variedade, tá? E como que eu vou fazer para eu gerar a colheita dessa carga? Eu vou salvar esse romaneio, né, informando os empreendimentos, informando a área. Quando eu salvar, ele vai liberar a opçãozinha para eu vir aqui e gerar a colheita. Então, se eu clicar aqui para gerar a colheita, ele já tem todas as informações do peso, do talhão, da carga, né, da classificação. Então, quando eu clicar em gerar a colheita, ele já vai montar toda a colheita pronta para a gente, e a gente só precisa vir aqui e salvar. Aí só tem uma observação, que quando for a última carga desse talhão, a gente pode vir aqui na opçãozinha de peso e classificação, e baixar o talhão na última carga. Beleza? No caso, se eu não baixar o talhão na última carga, o que acontece? Ele vai continuar aparecendo aqui para você selecionar o talhão, né? E ele não vai estar informado, né, que já foi finalizado basicamente o talhão. Tá, e daí no caso, quando eu tenho quebra na mesma carga de 2 talhões? A gente vai fazer uma demonstração também, no caso de desdobre, né?
Tá? Eu mandei 2 mensagenzinhas ali, Sérgio e Sullivan, mas isso é para depois, para vocês darem uma olhada para mim, porque eu precisava de alguns relatórios, para não ter que ficar fazendo retrabalho. Eu estou ainda fazendo aquele mesmo processo de retrabalho. Eu tenho que informar a produtividade por talhão, que isso a gente já tem no agrogestão. Eu tenho que informar a diferença de peso da minha balança, da balança do armazém, que eu não tenho isso ainda no agrogestão. O armazém de terceiros? Tá, a gente tem como demonstrar isso. Tá, e também quando eu vou lançando carga por carga, feita a classificação e tudo bonitinho ali, que eu faço a classificação já dentro da fazenda para receber o romaneio e ver a diferença da classificação deles para mim, quando eu lanço o romaneio deles, apaga a minha classificação. Então, nunca não tem um parâmetro entre um e o outro. Sim, eu vou puxar essa, não estava ali no nosso escopo, né, mas eu posso puxar essa demonstração de fazer um romaneio de colheita, onde eu não tenho armazém, mas eu faço um romaneio de colheita e em seguida já faço uma nota de remessa para armazenagem. Chegando no destino, a gente classifica e a gente consegue ter um relatório que vai te mostrar o comparativo ali entre a carga que você avaliou, né, que você fez a classificação, o seu peso de balança e o peso de balança e a classificação que chegou do destino. A gente demonstra ali no final, pode deixar. Ok, obrigada. Porque esses passos nada mais do que vocês estão me passando, tem algumas modificações, até depois, se vocês puderem me mandar para a gente, né, um link com vídeo para a gente ter algumas modificaçõezinhas, mas são os passos, basicamente, que a gente já faz o cadastro separado dos caminhões que a gente já faz, já também a questão quando eu vou fazer a nota da pesagem e já a continuação da nota fiscal para encaminhar o caminhão para o armazém, então todos esses passos a gente já faz, então isso aí para mim está tranquilo. A única coisa que eu não peguei foi lá no começo, quando vocês estavam começando, vocês até me desculpem, eu atraso um pouquinho, mas eu não peguei ali a questão, mas vocês me mandam um vídeo, qualquer coisa, se vocês puderem daí depois tirar dúvida, ali se eu tenho que modificar agora a forma de lançar o meu romaneio que vem do armazém de terceiro, ou é o mesmo ainda? A mesma forma. Sim. Isso vai mostrar, na demonstração que eu vou fazer, eu vou demonstrar isso também. Mas qualquer coisa, se ainda ficar dúvida, eu posso te acessar ali e a gente pode, junto, demonstrar essa parte, tá? Tá, eu não estava conseguindo ligar o microfone, eu estava com um probleminha no meu note aqui, mas daí agora eu, graças a Deus, consegui. Obrigada. Tranquilo. Perfeito. Então, o próximo passo, né, seria exatamente esse processo do desdobre, tá? Então, dessa forma que a gente mostrou, recebendo toda a carga total de um único talhão, tá? E com a variedade. Então, basicamente, agora a gente vai gerar um novo romaneio, só que com o desdobre. Então, o desdobre, ele está saindo, pelo menos para a gente, ele está saindo a classificação só numa das cargas, ele não está saindo para as duas. Por quê? Nos testes que a gente fez aqui antes para preparar para o minicurso, você está fazendo correto. Tá? Qualquer coisa, a gente pode conectar junto e verifica se algum problema de configuração, a gente ajusta. Ok. Pode ficar tranquilo que eu vou te chamar depois do atendimento. Beleza. Pode seguir, Sérgio? Podemos seguir? Pode sim. Obrigado. Beleza. Eu vou voltar aqui na... Deixa eu só aproveitar, Silvio, antes de a gente continuar o assunto, tem mais uma pergunta. Não colocar a quantidade da área por cultivar irá interferir na produtividade de cada cultivar por talhão? Fazenda júnior comercial. Assim, funciona dessa maneira, ó. Você precisa colocar a área em algum momento, né? Se tiver sem área, quando eu tirar um relatório de colheita, ele tenta fazer um cálculo em cima da área, se a área estiver zerada, ele vai fazer uma divisão por zero, ele não vai trazer o resultado, então vai ficar como zero de produtividade, apesar de ter carga. Então eu preciso ter uma quantidade de área. Então o que o Sullivan comentou é o seguinte, vamos supor que a gente tem um talhão de 100 hectares, 50 a cultivar A, 50 a cultivar B. Então a primeira carga da cultivar A, eu preciso dizer que eu estou colhendo 50 hectares, e as próximas cargas eu preciso informar zerado. Porque na soma total das áreas das cargas vai ser 50, que eu informei no primeiro registro. Quando eu começar a colher o cultivar B, vai ser a mesma lógica. Eu informo 50 hectares e continuo zerando as próximas cargas. Dessa maneira, quando eu tirar o relatório, eu vou ter 50 hectares de cultivar A com o tanto de carga que eu carreguei daquele talhão, daquela cultivar. Então, eu vou ter meu resultado. Então, um exemplo que a gente vai fazer aqui é, quando a gente for olhar o relatório, a gente vai fazer essa conciliação, né? Tirar o relatório de colheita. As cultivares que eu plantei estão corretas dentro das colheitas? Se não, eu preciso acessar os romaneios que têm essa área informada e fazer o ajuste para ficar correto, tá? Mas é uma coisa que é comum a gente ter que fazer ajustes ali, caso o balanceiro não tenha atenção na hora de fazer o lançamento. Mas é possível fazer a correção sim, tá? A Anne Ferreira levantou a mão, pode abrir o microfone, fica à vontade. Oi, bom dia. Tenho uma dúvida. Se depois de eu gerar a colheita, que for a última carga, e eu clicar lá para fazer abaixo do talhão,
e por um acaso aquela carga não era realmente a uma, apareceu uma outra carga depois. Tem como eu reabrir esse talhão para depois baixar novamente ou eu não consigo mexer mais? Perfeito, é bem importante sua pergunta. A gente, quando faz abaixo do talhão, a gente significa que a gente finalizou o talhão, né? Inclusive, ele não deixa você editar a colheita, não deixa fazer nada relacionado que mexa na produtividade. Então, para que a gente consiga, né, reabrir esse talhão, a gente pode entrar no cadastro do empreendimento, aí você vai acessar o talhão que está encerrado, e lá vai ter uma informação, data da colheita. É só você apagar aquela data, o seu Levanta demonstrando ali, é só você apagar aquela data que já vai reabrir o talhão. Ah, joia, muito obrigada. Essa data aqui, ó. Inclusive, por exemplo, se no cadastro do talhão você fala, minha previsão da colheita vai começar dia 5 de janeiro, por exemplo. Se você colocar uma data aí, você já está dizendo para o sistema que encerrou a colheita, tá? Então, essa data aí só pode ser preenchida quando você realmente terminou a colheita, que não vai mais haver modificação. Aí, essa informação de baixa de talhão é importante para os relatórios. Às vezes, o dono quer ver assim, eu quero ver só os talhões que já encerraram a colheita. Então, ele pode fazer um filtro lá no relatório que traga somente os talhões fechados, tá? Então, por isso que é importante essa informação, além da segurança de não ter edição, né, das colheitas para que impacte na produtividade que já foi conciliada. Isso já está lá quando eu começo a fazer, já no plantio, que eu faço meu planejamento e já coloco, basicamente, a produção estimada e as áreas do talhão, não é na isso? mesma tela, isso, na mesma tela do tela, cadastro né? de empreendimento. Do cadastro de empreendimento. Positivo. É lá que você vai tirar a data da colheita para você reabrir o talhão. Ok. Isso aí. E eu posso, Sérgio, fechar, depois que encerrar, se eu esqueci de fechar o talhão lá, eu posso abrir nesse cadastro do empreendimento ali, fechar, colocar a data ali fechando? Manualmente, sim, pode fazer isso também. Positivo. Se eu esqueci lá de fechar na última nota, né, na última carga, eu esqueci de fechar o meu empreendimento, o meu talhão, eu posso vir aqui, colocar a data e dar OK, salvar para fechar o talhão? Positivo, pode sim. Obrigado. Perfeito. Então agora eu vou fechar esse. Aí, né, antes de fechar, a gente consegue visualizar a impressão, né? Então, vou imprimir aqui o romaneio e fazer aqui a impressão do nosso romaneio. Só deixa eu colocar aqui matricial aqui. Aqui como está no. Coloca o modelo Fast ali. É ele que tá. Coloquei em matricial, né? Aqui, este aqui. Tenho aqui. E a impressão do romaneio. Aí provavelmente, né, é muito a questão do romaneio é bem personalizado, né? Então dá para alguns vai ter um modelo, outros vai ter outros. Nesse aqui banco de teste tá esse modelo aqui. Mas aí a gente consegue fazer a impressão do romaneio bem tranquilo, tá? Então agora a gente vai seguir para o exemplo, né, do desdobre. Então a gente fez esse exemplo considerando que a carga é inteira desse talhão. E agora o próximo romaneio a gente vai dividir, né, a quantidade de recebendo, né? Isso aí. Então vou fechar aqui, vou iniciar lá do zero, lá do começo da minha tela. Então vou vir aqui no romaneio, romaneios, né, vou selecionar aqui a balança, vou dar aqui o certinho. E aqui, né, eu vou clicar em mais para iniciar um novo romaneio. Beleza, então as informações inicialmente vai ser basicamente aqui as mesmas, né? Vou corrigir aqui a safra para puxar aqui o empreendimento correto. Vou colocar aqui, como está a colheita própria, o fornecedor vai ser aqui o mesmo produtor. O item de qual eu estou fazendo a colheita, que é a soja. Aqui vou informar a variedade dessa carga. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, vou selecionar a segunda cultivar aqui. Vou colocar aqui o conjunto de transporte. Selecionar esse aqui de cima. E vou colocar aqui a quantidade que eu estou recebendo. Então, vou colocar aqui o peso de recebimento e a tara. Beleza. Vou colocar aqui as informações da classificação. Então, a impureza, a umidade e aqui colocar avariados. Perfeito. Então, inicialmente aqui eu vou colocar a informação da primeira do talhão. Então, vou vir aqui nessa folhinha, vou colocar aqui os empreendimentos. Então, vou colocar aqui a propriedade que eu estou recebendo, o empreendimento. Beleza? Vou colocar aqui o talhão. Então, a gente fez o recebimento daquela primeira cultivar, informando aqui o talhão 3,
Então, ele já trouxe aqui o restante, então os 55, então a outra metade foi naquela primeira variedade, essa aqui já é a segunda variedade, ele já trouxe aqui o restante do meu talhão, tá? Eu vou voltar, só vou salvar aqui o romaneio, e eu vou voltar e informar a quantidade do próximo talhão. Então, vou vir aqui em voltar, antes de gerar minha colheita, e vou clicar nesse símbolo aqui do desdobre, tá? Aí aqui é onde eu vou informar a quantidade desse valor, né? Então, aqui estou recebendo 28, e vou informar qual é a quantidade do talhão que ele colheu, além daquele outro que eu informei. Então, vou vir nesse símbolo aqui de desdobre, vou inserir nesse maisinho aqui, e aqui eu vou informar a quantidade. Então, dessa quantidade aqui, do saldo de 28, eu vou colocar aqui 10 mil quilos do outro talhão. E aqui, nessa abinha aqui de talhão, eu vou informar, por exemplo, o talhão 4. Tá? E aqui... Opa, alguém levantou a mão? Fui eu, bom dia. Bom dia. Esse desdobre serve também, então, quando a gente muda o cultivar. Uhum. Beleza. Perfeito. Positivo. Até respondendo uma das perguntas ali, depois eu vou voltar nas outras, o Alex Moura perguntou, né, se a colheita for feita em um pivô junto com as sobras. Eu acredito que o sobra você está dizendo que seria a parte que fica em volta ali, que é sequeiro, né, que não é pivô, e você acabou colhendo junto. Acho que seria isso, né, Alex? Se for isso, você aqui também você consegue alterar o empreendimento, tá? Então, se tiver cadastrado lá dentro um empreendimento separado, você pode selecionar um empreendimento separado aqui também, tá? É uma possibilidade. Se tiver dentro do mesmo empreendimento, dentro do empreendimento do pivô, é só você trocar o talhão, como o exemplo que o Sullivan está fazendo aqui. Em seguida, eu já respondo as outras perguntas ali. Pode seguir o raciocínio, Sullivan. Uhum. Perfeito. Aí, se fosse só uma troca de variedade, né, eu ia manter o talhão aqui, eu iria vir aqui e fazer a troca da nossa da variedade. Aí, nesse caso, eu troquei o talhão, também informo que também, nesse caso, esse talhão aqui seria a mesma variedade, tá? Aí eu vou colocar aqui também a área, coloquei aqui o peso desse talhão, e aí eu posso vir aqui e salvar. Perfeito. Vou clicar aqui para sair. No momento que eu fiz isso, ainda não gerei a colheita, principalmente dessa primeira carga, né? Quando eu cliquei aqui na folhinha, primeiro eu só informei o prendimento e o talhão, eu ainda não gerei aqui a colheita. Então, eu salvei aqui o nosso romaneio, agora eu posso vir aqui e gerar a colheita. Então, aqui ele vai gerar minha colheita do talhão 3, desse talhão. Então, vou clicar aqui para salvar. E o desdobre que a gente fez, ele gerou um novo registro de romaneio, tá? Então, a gente precisa também gerar a colheita desse desdobre. Então, vou clicar aqui para fechar. Tá? Vou fechar aqui também. Vou mostrar onde que ele fica, o registro. Então, ele também gera um novo registro. Se eu vim aqui em romaneios e gerar nota fiscal, é onde a gente consegue consultar todos os romaneios dos lançamentos que a gente fez, tá? Vou clicar aqui em gerar nota fiscal. E nessa telinha aqui também, a gente consegue validar, utilizando alguns filtros, quais são os que têm colheita informada e quais não estão com colheita gerada. Então, por exemplo, tem a situação. Então, tem um produtor aqui que eu fiz o recebimento. Então, aqui o tipo está como entrada. Eu posso vir aqui e marcar como todos e localizar. Ele vai me trazer todos os romaneios de recebimento, me informando aqui quais tem cultivar também e quais não tem. E aqui eu consigo visualizar os com colheita e aqui os que estão sem colheita, tá? Então, aqui ó, a gente consegue ver que esse aqui está com rateio sim. Então, a gente consegue saber também quando ele é com desdobre ou não, tá? Então, a gente pode visualizar ele aqui. Então, tem aqui o peso que a gente informou do desdobre, tá? Aqui a gente consegue visualizar que também já está com os empreendimentos, o talhão informado do que a gente fez lá, o desdobre. E aqui a gente consegue vir e fazer o vínculo da colheita também. Beleza? Então, eu vou fechar aqui, vou voltar para aquela telinha de consulta dos romaneios. Aí aqui a gente consegue fazer a busca, então a gente consegue filtrar, quero ver quais são os recebimentos que eu fiz que ainda está sem colheita. Aí nesses exemplos que a gente fez, nenhum aqui está com sem colheita, tá? Então basicamente com o desdobre isso, não sei se o Sérgio quer complementar alguma coisa, se tiver alguma outra pergunta.
Sim, eu quero colaborar. A gente vai, no final, ali vai demonstrar como que a gente faz alterações, correções, né, de registro de colheita. E quando envolve o romaneio, eu costumo dizer que a gente tem um processo para a gente poder fazer quando tem o romaneio com desdobre gerado, né? Eu costumo dizer assim, ó, se a gente subir uma escada e a gente esqueceu de apagar a luz, né, a gente vai ter que descer a escada para apagar a luz, né? Então, no sistema vai ser a mesma coisa. Eu faço o caminho inverso, né? Qual que foi o meu último passo? Meu último passo foi girar a colheita de todos os romaneios. Então, se eu preciso editar o romaneio porque eu coloquei o talhão errado, ou eu coloquei a área errada, o caminhão errado, alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma correção. Quantidade errada. Isso, Trocou pode ser de um a talhão pro outro. classificação, ou errou na classificação. Então, alguma correção que eu preciso fazer, eu preciso voltar da onde eu finalizei até para trás. Então, eu vou excluir a colheita, eu vou excluir o desdobre, aí sim vai reabrir o romaneio principal, e dali eu faço as alterações e correções e faço o processo novamente, tá? Mas isso Então, antes de finalizar a questão da emissão da nota. Eu tenho que voltar, porque se eu emitir a nota, fechar todo o processo, eu já não consigo mais. quando você tem nota emitida vinculada à colheita, que não é esse cenário que a gente está apresentando, é possível ainda trocar o cultivar e o talhão. E a área também. Então é possível sim você corrigir, tá? Tá. Aí eu queria saber depois como eu faço, tá, Sérgio? Por favor. Positivo. A gente vai demonstrar quando a gente mostrar esse cenário para vocês. Eu tenho uma pergunta só para a gente seguir aqui, Solivan. Ó, o sistema faz descontos de umidade e impureza avariados em uma sequência lógica, ou todo descontos é gerado sobre o bruto? Isso depende de como você quer, tá? Se você quer, por exemplo, eu tenho clientes que pediu, configure para mim, desconta a impureza e depois, né, da impureza descontada, você vai descontar a umidade avariada. Então é só uma questão de configuração, né? A parte da configuração das fórmulas, nós não demonstramos aqui, porque geralmente é o consultor de implantação que vai dentro do seu projeto, estuda como que vocês querem e configura da maneira como vocês querem, esses descontos. Então qual que seria a minha sugestão aqui, foi lá do lote Armazém Gerais, né? É você acessar o seu consultor de implantação, revisar essa questão de como está hoje e se é dessa maneira que você gostaria que deixasse, né? Que aí você consegue validar essa configuração e ajustar se for necessário, tá bem? Michele levantou a mão? Pode ficar à vontade. Bom dia. Só uma curiosidade, Sérgio. Assim, ó. Nós trabalhamos aqui, a gente tem 2 sistemas, na verdade. Está escutando? Sim, positivo. A gente tem o sistema da cerealista e a cerealista recebe para a fazenda, certo? Eu tenho o agro cerealista, o agro 1 para cerealista e o agro 1 separado para granja. Tá, mas são bases de dados separadas ou não? De dados separados. Tá. Existe a possibilidade de interligar, porque é feito um romaneio quando chega na cerealista, aí eu tenho que pegar e fazer um romaneio na minha outra base de dados para ir gerar colheita, certo? Uhum. Sim, entendi. Não tem como eu interligar, não tem como eu interligar. Inclusive, o Ronaldo que recebe, que vem comigo. Eu interligar que a hora que ele faz o romaneio ali na cerealista, ele consiga gerar a colheita? Michele, eu precisava entender melhor o porquê que foi separado o banco de dados em dois, né, em duas situações nesse exemplo que você deu. Eu acho que a melhor pessoa para responder essa pergunta para você vai ser o seu consultor de implantação, que ele vai poder levantar essa informação e tudo mais. Então, o que eu gostaria de fazer agora? Né? Eu gostaria de pegar só o nome do cliente do cadastro, e eu vou acessar o consultor de implantação, e eu peço para ele te acessar e te trazer a melhor solução. Pode ser assim? Pode ser sim. É Michele, né, seu nome? Isso. De onde que é, Michele? União Cereais Santo Antônio. Desculpa, União? Isso. Comparse Comércio de Cereais Santo Antônio das Missões. Santo Antônio das Missões. Então, só reforça para mim, é União? União Comércio de Cereais. União Comércio Cereais. Beleza. Eu vou pedir aqui para o consultor de implantação entrar em contato, tá? Obrigada. Ok, Sullivan. Perfeito. Antes de ir para o próximo tópico, né, aproveitando que na geração de romaneio e recebimento, se tem uma opçãozinha aqui dentro do sistema, deixa eu editar ele novamente, que quando estiver fazendo o recebimento, tem uma opção que pode facilitar, tá? Que são, aqui em ações relacionadas, tem a opção de a gente vir aqui e colocar, por exemplo, uma nova carga, já reutilizar algumas informações, ele já preenche, que a gente pode vir, selecionar uma nova carga, um novo talhão, né? Então, usando essa opção, por exemplo, nova carga, ele vai gerar um novo romaneio com as informações.
Então, ali com o produtor, a safra, o fornecedor, né, o fornecedor que seria o produtor, colheita própria, soja, a cultivar, e aqui eu só preciso vir aqui e colocar também uma nova carga, tá? Sem precisar fazer, clicar em maisinho, colocar o produtor, qual é o item. Então, essa opçãozinha facilita na questão do recebimento. Beleza? Acho que a gente pode ir pro... Sim, tem mais uma colaboração aqui de uma pessoa, o Rafael Ritter. Lá no transporte, consigo cadastrar placas sem vínculo com o motorista? Se você precisar cadastrar o conjunto, precisa cadastrar a pessoa, tá? Então é necessário. Mas é possível você colocar no cadastrar placa não ali, e ali você pode colocar a informação manual, né? Seria da placa, da UF e da pessoa transportadora, tá? Eu só recomendo, né? Na colheita, eu sempre recomendo você cadastrar as pessoas. Nem que você não tenha os dados para cadastro, pode talvez cadastrar uma pessoa genérica ali, só para você ter o cadastro e informar do conjunto, para que você consiga tirar relatório de colheita por aquela máquina, por exemplo, por aquele caminhão, tá? Essa seria a minha sugestão aqui no momento. Perfeito. Beleza. Agora acho que dá pra gente voltar lá no cronograma, né, Sullivan? Isso. Então, agora o nosso próximo passo, né, a gente passou por todos esses pontos. Só aguardar, configurar ali. Aí, ok. Então, a gente fez o romaneio de recebimento de colheita com o desdobra de carga. Então, agora, nesse exemplo que eu vou seguir agora, é quando a colheita é gerada sai direto da lavoura para um armazém de terceiro, ou direto para contrato. Nesse cenário não está passando pela balança, que é o exemplo que eu vou passar depois junto com vocês ali para atender a Vani. Tá? Então, nesse exemplo, eu estou tirando a carga, mas está indo com peso aproximado, tá? Então, esse é o exemplo que a gente vai seguir aqui agora. Então, eu vou sumir aqui o controle, deixa eu dar um S aqui. Só passando aqui, tá no material de apoio, tá? E vai ter todos esses passo a passo também, tá? Nesse exemplo que eu vou passar aqui agora, o manejo de recebimento e colheita foi que o Sullivan passou, e aqui com o desdobre, o exemplo de desdobre. Nesse exemplo aqui que eu vou passar aqui agora para vocês, né? Registro de colheita com peso aproximado. Então, vamos fazer a leitura aqui só para contextualizar o ambiente, tá? Então, no exemplo, vamos fazer um registro de colheita com peso aproximado, considerando que o grão vai sair direto da lavoura para um armazém de terceiro ou para contrato de venda, né? Importante, para esse processo, nós estamos considerando que é necessário emitir uma nota fiscal para transitar esse grão e que a gente já sabe qual é o talhão a cultivar no momento que está sendo emitida a nota, né? Então, o processo consiste em 3 passos. Eu gero a colheita, eu gero a nota vinculada à colheita e depois eu lanço o ticket de pesagem do destino, que ele vai ter um trabalho especial para nós aqui, que ele vai fazer a atualização da nossa colheita, que foi gerada com peso aproximado, e também vai fazer a movimentação do contrato, caso seja uma nota vinculada ao contrato, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, aqui para mim poder fazer a nota, fazer a colheita, né, com peso aproximado, eu vou começar aqui lançando a colheita própria dentro de produção, colheita própria. Então, nesse cenário, só reforçando, nós não temos um armazém, né, não temos balança, e nós vamos fazer só a colheita direto. Então, eu vou registrar a colheita com peso aproximado. Ok. Então, aqui puxou a safra correta, vamos analisar. O empreendimento, não, está na safra errada. Deixa eu só alterar a safra aqui. 25, 26. Vamos iniciar de novo. Fazer um novo registro, e aqui ele está pedindo para mim selecionar qual é o empreendimento, eu vou selecionar a soja. Ok, qual é o depósito, tá? Aqui existe uma lógica que a gente por trás das nossas orientações, é que quando eu fizer o registro de colheita com esse cenário, eu preciso usar o mesmo depósito que eu estou utilizando na colheita, é o mesmo depósito que eu tenho que utilizar para sair a nota fiscal, para não ter divergência de entrar num depósito e sair pelo outro, tá? Então é sempre necessária essa atenção. Então nesse exemplo eu vou chamar o que a gente chamou aqui de depósito lavoura, tá? Nesse exemplo. Então eu vou usar o depósito lavoura, a operação ele puxa automático, e aqui eu vou selecionar o talhão. Então eu vou pegar um talhão aqui, vou pegar o talhão 4, então eu posso ver que ele já me sugeriu 0 de área, que significa que já tem colheitas desse talhão, tá? Então eu vou seguir, eu vou informar aqui a cultivar, caso eu queira ter o controle por cultivar. Selecionei a cultivar, e aqui eu vou selecionar o conjunto, as mesmas informações que a gente tem lá no maneio, né? Vou selecionar aqui o conjunto, a mesma regra, eu posso cadastrar ou não, mas eu reforço a minha orientação, que sempre tem a cadastro quando é colheita, e aqui eu vou colocar o peso total. Então o peso total vamos fazer a 37 mil quilos, nesse exemplo, que é o peso aproximado que esse caminhão carrega, tá? Eu reviso aqui em peso classificação, para verificar se no cadastro do conjunto não tem peso tara. Às vezes, se tiver peso tara, eu preciso aumentar o meu peso total, tá? Nesse exemplo, não está cadastrado tara dentro do cadastro do caminhão, então ele puxou 0, ficou certo aqui dentro da minha colheita. Beleza, eu vou salvar.
Nesse exemplo que eu vou dar, tá? A gente precisa fazer uma nota agora, né? Que eu já fiz a colheita e agora eu vou fazer a saída do grão. Então ele fez a entrada, já movimentou meu estoque, inclusive, e agora eu quero fazer a saída através de nota fiscal vinculada a contrato. Nesse exemplo a gente está fazendo uma venda, tá? Então aqui na ação relacionada, nesse botãozinho desse raio, eu tenho aqui duas opções. Eu quero fazer uma nota avulsa ou eu quero fazer uma nota vinculada a contrato. Então esse é o nosso exemplo que a gente quer fazer, vinculada a contrato. Então ele vai trazer a tela para me selecionar o contrato, eu vou clicar aqui em localizar, ele listou os contratos que eu tenho, né, disponíveis para eu poder fazer o carregamento. Vou selecionar o contrato e vou clicar aqui em gerar nota. Aqui eu informo a quantidade que eu desejo utilizar, né, nesse caso são os 37 mil quilos. Ok, eu vou confirmar e vou clicar aqui em gerar nota. Ok, na geração de nota, você vai definir se você emite nota ou não. Tem estados que é o destino que gera a nota, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer a geração da nota. E aqui eu vou selecionar o depósito. Aqui entra aquele detalhe que eu comentei, que eu preciso selecionar o mesmo depósito para que o controle do estoque fique correto, tá? E aqui eu vou clicar em gerar nota. Beleza. Salvei a nota, eu vou fazer a transmissão, vou fazer a revisão. Acho que a placa tá muito comprida na hora que eu quero ser o conjunto. Deixa eu só tirar um dígito aqui. Ok, indicado a sua placa, acabei colocando o dígito a mais. Beleza, porque eu quero fazer a baixa, não quero. Beleza, financeiro, ok. Beleza, gerei a nota fiscal, tá? Então a nossa nota fiscal é a nota fiscal número 1, esse exemplo aqui, tá? Então, passa a transmissão da nota, a carga transitou, né? Chegou lá no armazém de terceiro, lá no destino, né, da venda do grão, e lá eles vão fazer a pesagem e a classificação desse grão. Então, eles vão me disponibilizar esse ticket de pesagem, né, esse romaneio de destino. Então, esse ticket de pesagem, eu preciso agora fazer o lançamento dentro do sistema para que ele atualize minha colheita. Porque até esse momento, minha colheita está 37 mil quilos. Então, ela está com peso aproximado, né? Então, chegou no destino, eles me forneceram lá o romaneio, o motorista tirou uma foto, mandou para mim no WhatsApp, e eu tenho a informação já, eu consigo lançar o ticket de pesagem para que atualize essa colheita e que também movimente o contrato. Porque vamos pensar assim, referente ao contrato, eu tenho uma nota emitida de 37, mas quando eu entreguei lá, eu mandei 50 mil quilos de grão, por exemplo. Então, no contrato, eu vou poder ter esse controle do saldo fiscal e do saldo físico. Então, nós vamos fazer agora o lançamento do ticket de pesagem. Então, aqui em Romaneios, eu tenho uma tela chamada ticket de pesagem. E aqui que eu faço o lançamento. Então, ticket de pesagem, eu vou dar um mais. E aqui eu vou preenchendo essas primeiras informações, se possui vínculo com o contrato ou não essa nota fiscal que eu estou associando a esse ticket. Nesse exemplo, sim, possui vínculo com o contrato. Então, aqui eu vou selecionar o contrato. Aqui é importante, tá? Se o contrato que você está tentando lançar não está listando aqui, é porque no cadastro do contrato eu preciso informar que o peso a ser considerado é o peso chegada. Então, lá o saldo do contrato tem que estar marcado como peso chegada. Se tiver marcado como peso saída, ele não vai listar aqui para mim. Então, se não estiver listando, basta eu acessar o contrato, alterar essa informação, salvar, que já vai estar disponível aqui. Então, vou selecionar o contrato. E aqui eu vou selecionar qual a carga que se compete esse ticket. Eu vou só colocar o número do ticket que eu me esqueci. Vou colocar que o número do ticket é 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aqui eu vou selecionar qual que é a carga. Eu vou dar um Enter aqui para listar para mim. Ele vai listar todas as cargas que estão vinculadas a esse contrato. Então nós temos aqui a nota fiscal número 1 de 37 mil quilos. Então eu vou selecionar. No próximo campo, ó, identificação da colheita, você pode ver que ele identificou que existe vínculo da nota com a colheita e puxou para nós aqui a colheita própria. Então, eu não posso excluir esse vínculo aqui, tá? Se eu apagar essa informação, eu estou dizendo que eu não quero atualizar a colheita. Então, nesse momento, eu vou deixar dessa maneira para que atualize a colheita com as informações que eu vou colocar agora da pesagem, tá? Então, eu estou com o romaneio em mãos e vou fazer a leitura, né? Qual que é o peso total que chegou? Então, vou dar um exemplo de 74 mil quilos. E qual que é o peso tara? Vou colocar aqui 23 mil quilos, nesse exemplo. Né? Teve desconto? Teve. Quantos de desconto teve nessa carga? Teve 1.000 quilos de descontos. E aqui, no mais, né, nessa abinha de descontos, eu vou colocando quais foram os descontos que foram considerados lá no armazém, lá no destino da venda. Eu vou colocar aqui, no exemplo, eu vou colocar a umidade,
acho que tá UMI, né? UMI. Isso. Coloca o percentual que foi classificado e coloca a quantidade de desconto. Tudo isso aqui é informação que você coloca manual, tá? Eu vou salvar e vou seguir colocando agora a impureza. A impureza também tá É aqui. 2. Isso. Aí o percentual que teve de impureza, vou colocar 1,5 e teve 500 também de descontos. Beleza. Os 500 está somando, está batendo com o meu total de descontos, e aqui eu vou salvar. Então, a partir do momento que eu salvar esse ticket, o sistema vai fazer duas coisas. Ele vai atualizar minha colheita para você ter a produtividade real que você realmente fez, e também vai atualizar o nosso contrato. Eu vou demonstrar nos relatórios para vocês. Então, eu vou salvar. Ele atualizou minha colheita própria. Tá? Vamos revisar essa questão da colheita. É a colheita número 23. Ó. Vou lá. Produção, colheita própria. E vou acessar a colheita aqui, número 23, para a gente poder avaliar. Olha só, peso total, 74 mil quilos. Peso e classificação, 23 mil quilos de tara, 50 mil de bruto. Tive 1,5 de pureza, tive 500 de desconto e tive 500 de desconto também de umidade. Então, a minha colheita foi atualizada. Então, eu consigo lançar uma colheita com peso aproximado e depois de lançar o ticket, ele vai atualizar para a minha colheita própria. Outro ponto importante, acabei me esquecendo, aqui no ticket de pesagem, a gente consegue tirar um relatório que vai demonstrar essa diferença, né? Porque depois eu vou precisar fazer uma nota de complemento, né? Dessa carga. Então, aqui nesse relatório eu consigo trazer pelo número do contrato, tá? Mas aqui, como a gente só tem uma carga, eu vou listar aqui pra gente, só para demonstrar. Então aqui ele vai trazer todas as cargas que você entregou com peso aproximado, que seria essa coluna, movimentação, e essa coluna do ticket de pesagem é a informação do grão que realmente chegou. E aqui no final ele vai me trazer a soma das cargas que teve diferença de peso. Então nesse exemplo aqui, né, eu faturei a 37 mil e tive um peso líquido de entrega de 50 mil. Então eu tive diferença de peso de entrega fiscal e de entrega de grão. Então eu consigo fazer, monitorar qual que é o valor, a quantidade que eu preciso fazer de complemento, tá? Eu vou só demonstrar aqui no relatório do contrato, como que ficou lá no contrato, e eu já volto ali no chat para a gente poder responder as perguntas. Então aqui nos contratos, eu vou pegar esse aqui que está parcial aberto, que é o contrato que a gente movimentou. Aqui tem um atalho para o relatório aqui na impressora. É esse aqui, ó, contrato de produto, ticket de pesagem. Vou selecionar aqui o produtor. Ele já traz para mim o número do contrato número 1. Eu vou mandar imprimir, e aqui ele vai demonstrar também aquela mesma informação que a gente viu lá dentro do ticket de pesagem, né? Então, ele vai mostrar que eu tive as entregas fiscais de 37 mil e tive entregas físicas de 50 mil. Então, você pode notar que o saldo fiscal é diferente do saldo físico. Então, eu preciso entregar ainda 250 mil, mas de nota, eu preciso entregar 263. A diferença é justamente os 13 mil que apresenta aqui nessa coluna. Tá? Então, aqui eu consigo monitorar via contrato quanto que eu preciso fazer de complemento e quanto que precisa fazer de devolução, caso a nota emitida seja maior do que a entrega. Ok, nosso objetivo aqui é mostrar a colheita, tá? Essa parte dos contratos a gente pode depois estudar um novo mini curso. Vamos aqui agora para as perguntas. E a nota que foi emitida para transporte. A operação não alterou o estoque nem financeiro. E aí, no caso, lança contra nota. Depois do romaneio lançado, lança contra nota. Tá, nesse caso, seria, se é uma nota de transporte, acho que você acredita que você não tá entregando em terceiros, né? Fazendo uma nota de venda, né? Seja uma nota de ou transferência de produção, ou uma remessa para armazenagem, né? Nesse caso, precisa entender como que foi o cenário que foi levantado junto no seu projeto com o seu consultor de implantação, porque dependendo do cenário, a gente realmente configura dessa maneira, mas depende muito da situação. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem um armazém do lado da fazenda, um armazém de terceiro. Então, ele nem precisa emitir nota para poder fazer esse processo. Ele só leva lá e depois, com o romaneio, ele gera a colheita, com o romaneio em mãos, sabe? Então, depende muito do processo de vocês aí. Aqui no estado do Mato Grosso, ele não tem essa questão da contranota. Então, eu vou ficar devendo um pouquinho essa questão, talvez o Sullivan, não sei se na região dele atende também, essa questão de contranota, emissão de contranota. Mais ou menos. Não sei se eu vou conseguir colaborar nesse ponto.
Mas eu acredito que seja assim, ó, o que vale é a contranota, seria a nota de entrada do terceiro, né? Eu acredito que seja isso. Você pode me corrigir se estiver errado. Nesse cenário, a nota, você vai fazer uma nota de transporte, não vai ter vínculo com nada, né? Aí quando você for fazer, quando chegar no destino, você pode fazer a colheita já com a informação do romaneio que chegou, certo? E dar a entrada vinculada a essa colheita com a nota de saída, de entrada do terceiro, que é uma nota de saída emitida por terceiros para você. Então é isso mesmo. Você na colheita própria, quando você for fazer gerar a nota, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Então eu estou aqui na colheita. Opa. Vou pegar a colheita 23, se não estou enganado, que é o exemplo que a gente deu. Inclusive foi até bom, posso demonstrar aqui que nós temos esses botões, né, para facilitar. Eu vou clicar aqui em nova carga, que ele vai replicar esse romaneio. Vou selecionar o produtor 1, e aqui eu só coloco as informações. Então, soja. Beleza. Então ele só replicou, né, essa nova carga, e aqui eu posso colocar a classificação. Então vamos dar o mesmo exemplo aqui, ó. Teve 500 de... Ah, não coloquei o peso total. Peso total... Peraí, deixa eu zerar aqui. Então peso total 70 mil. E o peso tara foi 24.500. Beleza, tem 45 mil, aí eu tive 500 de desconto. E tive 500 de desconto aqui no exemplo. Beleza. Então, como você transitou com uma nota que não movimentou nada, né, não teve vínculo com nada, você vai ter o ticket de pesagem no início do processo, né? Então, eu posso lançar a colheita própria, que é informar os dados da colheita, colocar o peso e classificação aqui, a impureza, quanto que teve de umidade, e se você quiser também, pode configurar outras tabelas, como avariados e ardidos, também é possível, e aqui você colocar a quantidade, tá? E depois aqui você vai fazer a nota vinculada ao contrato, certo? Então, aqui na geração da nota, é aqui que é o que determina, né, se é de terceiros ou é próprio. Você vai localizar o contrato, vai selecionar. Vou colocar aqui, só revisar aqui qual que é a quantidade que eu tenho que fazer, 44.500. Então aqui que determina, ó, a nota própria é sim ou não, né? Foi você que vai emitir essa nota ou a nota foi emitida por terceiros? Então aqui eu poderia colocar com nota própria não, coloco os dados da nota, gera a nota e segue o mesmo processo. A diferença aqui que eu acredito que como é a nota que recebe lá do destino, que vale para movimentar o meu contrato, você já vai lançar a colheita com o peso correto, então não vai ter essa diferença de peso físico fiscal. Michele levantou a mão? Sim, Carlos. Nesse lançamento de colheita, assim, ó, aconteceu com nós esse ano. Eu mandar um armazém de terceiro com uma quantidade aproximada e dentro de um contrato, claro, só que ficou um saldo negativo, entende? O peso aproximado. Você emitiu maior quantidade nas notas do que a quantidade que foi entregue. Exato. Certo. Aí, nesse caso, tem que haver uma devolução, né? O destino tem que fazer uma devolução. Essa nota de devolução você dá a entrada no sistema como uma devolução comum e ele vai movimentar o contrato também, desde que você faça vinculado as notas que estão no contrato. Aí ele vai debitar desse valor o fiscal, né? Então o fiscal vai debitar essa quantidade da devolução e vai ficar certo o seu contrato. Então, no caso, você precisa exigir uma nota de devolução do seu cliente. Uma nota de devolução e fazer uma nova. Vai entrar no novo. Você dá uma entrada na devolução, que ele vai movimentar o contrato, essa devolução, e vai movimentar o contrato. Tá. Eu vou colocar uma anotação aqui para o consultor que for te contatar para aquele assunto que a gente comentou anteriormente, para ele também já revisar essa questão também da entrada na devolução e demonstrar para você como fica. Positivo? Acho que mais uma pessoa levantou a mão, Vani? Fui eu. Não, mas você já me na sua apresentação até o final, você já... Ah, tá bem. Obrigada. Perfeito. Bom, só voltando aqui para o nosso cronograma.
Não esquece de daí conseguir modificar do meu peso da balança, do peso Isso. lá e a classificação de ambas, tanto a minha como a deles, por favor, depois, Sérgio. Positivo. Eu vou fazer isso agora, tá? Vou demonstrar essa parte para você e depois, em seguida, só para todos a expectativa do término aqui do mini curso, né? Eu vou falar sobre esse assunto, né? Demonstrar e depois a gente vai falar de relatórios, edição e cancelamentos e depois os geoindicadores, tá? Só para a gente poder encerrar aqui. Ok, então, eu vou agora nesse exemplo nesse cenário, né, que a Vani comentou, é o seguinte: a gente tem uma colheita que a gente precisa gerar, só que eu tenho balança, mas eu não tenho armazém. E eu quero fazer o pesagem do caminhão, eu quero classificar esse grão, porque eu preciso monitorar se o destino que está classificando de acordo com a minha classificação, se está coerente, né? Para mim não ver se eu não acho, ou, se ele está sendo exigente demais lá no avaliado, ou na umidade, nessa questão. Sim, AgroSerra, eu vou entregar direto no fornecedor. Porém, eu vou passar pela minha balança primeiro. Eu tenho balança, mas não tenho armazém. Então, eu vou passar na minha balança, eu vou fazer a pesagem e em seguida já vou fazer a nota de venda, por exemplo, né? Ou a remessa para armazenagem terceiro. Nesse exemplo, vai ser o mesmo caso. Então, só relembrando o cenário. Eu tenho balança, mas não tenho armazém. Então, eu vou começar fazendo um romaneio, tá? Tenho balança e armazém. Minha dúvida é como fica o estoque. Se você tem balança e armazém, no caso, foi aquele primeiro cenário que a gente criou. Você vai lançar um romaneio de recebimento e gerar colheita própria. Então já está movimentando o seu estoque. Aí depois é só fazer os romaneios de expedição vinculado ao contrato que já vai sair do seu estoque, tá? Ok, então, nesse cenário, eu vou receber, né, subir um caminhão na balança, eu vou abrir um novo romaneio. Então, o caminhão está na balança, eu vou fazer um novo romaneio. Então, nesse exemplo aqui, ele já vai carregar, vai pesar e já vai sair para entrega, né? Mas nesse momento, ele não é um romaneio de expedição. Primeiramente, ele tem que entrar para depois sair. Então, nesse exemplo, ele vai ser um romaneio de entrada, do tipo entrada. Aqui, um romaneio de recebimento, né? Então, vamos seguir. Então, eu vou fazer a colheita própria, é do produtor mesmo, que vocês têm aí cadastrado. O item vai ser a soja, nesse exemplo que a gente tem. O conjunto de transporte eu vou escolher. Deixa eu pegar esse aqui para não dar erro do conjunto. E aqui eu vou colocar a pesagem que eu registrei ali na minha balança, né? Eu vou colocar aqui 74.240 e o peso do caminhão 26.530, 520. Ok. E vou dar o exemplo também, né, da classificação. Então eu classifiquei que tinha 0,8 de impureza, que teve umidade de 14,5 e teve também avariado vou colocar aqui 6%. Beleza. Então nesse exemplo eu só tive desconto de umidade, tá? Então eu vou salvar e vou fazer a apropriação. Ou faltou aqui a pessoa. Vou salvar e vou fazer aqui a apropriação, que nem a demonstração que o Sullivan fez, né? Até aqui não mudou nada, né? A gente só faz um recebimento de colheita mesmo. Então eu vou colocar a propriedade, vou escolher o empreendimento talhão. Ok, eu vou salvar. E aqui o gera colheita própria. Beleza. O que vai mudar do processo, né? No processo, quando a gente recebe no armazém, eu fecho isso aqui e gero um novo romaneio depois, né, de recebimento. Mas nesse caso, esse grão não vai ser armazenado no meu armazém porque eu não tenho armazém, então vai para terceiros. Então eu fiz a classificação no romaneio e eu tenho a colheita gerada. E agora eu vou fazer uma nota já, dando saída, entregando o contrato. Então aqui eu vou gerar a nota fiscal. Aqui segue os mesmos passos que a gente fez anteriormente, tá? Eu vou selecionar o contrato, informa a quantidade líquida, que é que tá da minha colheita, né? E vou clicar em gerar nota. Beleza, nota 1. Nesse exemplo aqui, eu acabei não me atentando ao depósito, mas ele foi o depósito armazém, tá? Eu vou gerar aqui para ser o mesmo depósito.
Ele apresentou um erro aqui, vamos validar o que foi. Tá, vou salvar. Não quero baixar. Ele vai dizer que o financeiro foi gerado. Ok. Beleza. Aí agora, a partir de agora é o mesmo cenário, né? Eu fiz a classificação, pesei na minha balança e já disparei ao caminhão para entregar lá no destino, certo? Então, ele foi lá e fez a entrega lá no destino. E o destino pesou e classificou. Então, vou só voltar aqui no romaneio, só para colocar uma pesagem parecida aqui. Então, é 74.240 de total, Itara 26.520 e teve umidade de 14,5.716. Só anotando aqui, beleza. Então, fechei. Não. Saí aqui. Beleza. Então, chegou no meu destino e agora eu preciso lançar esse ticket de pesagem para que movimente o meu contrato, nesse caso, né? Eu vou vir aqui em romaneios e eu venho aqui em ticket de pesagem. É o mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente. Eu vou dar um mais aqui. Aqui eu vou selecionar o contrato que eu fiz a entrega. Vou colocar o número do ticket, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, que é o próximo. E aqui o número da carga. Então aqui vai ser a nota número 2, que foi a que a gente gerou agora. Pode ver que ele puxou os dados para mim, né? E aqui agora os dados da pesagem. Então vamos colocar que lá no peso de balança deu diferença, né? Então foi 74.260. O peso tara foi 26.520. E teve um total de descontos aqui, vamos colocar 1.000. Teve diferença. Então vou dar um mais. Vou colocar aqui que a umidade. Opa, é umidade foi classificado a 14,6 e teve o desconto, vamos chamar aqui de 750, só para ficar mais redondo. Ok? Aí eu tive também a impureza e foi classificado como 1,2 e teve aqui 250 de desconto. Só para a gente poder gerar a diferença lá no relatório que a gente vai analisar. Então a soma deu aqui os 1.000 que a gente avaliou, tá? Então eu vou salvar. Aí o que entrega, o que a Vani perguntou ali para nós, seria essa impressão aqui, ó, nesse relatório de ticket de pesagem. Então, quando eu venho aqui nesse relatório de ticket de pesagem, eu tenho que marcar aqui, por exemplo, mostrar percentual de desconto, tá? Preciso marcar aqui. Posso filtrar o contrato para você ver por contrato ou por pessoa. Você pode filtrar a operação, a atividade, o item. Então, tem vários filtros aqui para a gente poder utilizar. E quando eu imprimo, ele vai apresentar aqui a classificação embaixo, ó. Então, na carga 2, ó, eu tive 716 de desconto de umidade e lá no 716 de desconto de umidade, e lá no destino foi considerado 750, porque ele classificou diferente, ó. Ele classificou 14,6. E também, na impureza, ele classificou 1,2. E na impureza aqui eu não tive desconto. Quando eu fiz a classificação, eu não tive o desconto. Então, esse relatório entrega essa comparação para você poder ver o que teve de diferença, né, da sua movimentação com com a entrega lá do grão. Oi, Ivani, pode abrir. Tá, eu posso, por exemplo, ver todas as cargas aí dessa forma, colocar ela listada, por exemplo, eu quero ver de todo o talhão, todos os tickets daquele talhão. Eu consigo... Acho que aqui não vai ter por talhão, ele vai ter por contrato. Aqui eu não tenho filtro de talhão. Eu poderia filtrar por data, né? Porque para mim seria interessante, porque assim, ó, nós não colhemos um talhão de uma vez, às vezes a gente colhe 2, 3, 4 talhão. Uhum. Aí manda tudo de uma vez. E para eu verificar o talhão, para mim seria ideal, entendeu? Porque daí eu saberia cobrar deles, olha, é o mesmo talhão, é a mesma soja, a mesma variedade, a diferença está na bordadura, né, tal, Uhum. mas tá tendo um descontrole desse ticket para essa minha carga, tá? Uma diferença muito grande, Uhum. sabe? Tipo, ter esse tipo de análise, sabe, Sérgio? Entendi. Vamos fazer assim, Vani. Eu vou fazer uma pergunta aqui para todos, né? Se mais alguém tem esse cenário, porque aí eu vou anotar a listagem de pessoas que têm esse cenário e eu vou pedir para a gente acessar, né? Nossa equipe vai acessar vocês e levantar essas dores de vocês aí e qualquer coisa procura a melhor solução. Ok. Pode ser assim?
Pode, claro. Então, a pergunta para todos, né? Mais alguém tem esse cenário que nem da Vani, que tem a balança, não tem armazém e que gostaria de fazer esse comparativo? O Rafael está contribuindo que tem o filtro de placa, né? Sim, ele tem o filtro de placa aqui, né? Eu consigo dizer qual a placa, né? Mas ainda assim ela gostaria de portalhão, né? E hoje não. A gente vai ter que buscar essa solução. Verificar se a gente consegue achar a solução, tá bem? Então, Vani, eu te acesso depois, eu tenho o seu contato aqui e a gente verifica junto isso, tá bem? Tá bom, obrigada, Sérgio. Beleza. Deixa eu só retomar a minha anotação aqui. Então a gente passou pelo peso, agora a gente vai para os relatórios, né, Sullivan? Uhum. Só voltando aqui no cronograma. A gente vai dar uma acelerada um pouquinho nos relatórios, tá? Porque a gente já esticou um pouquinho esse minicurso. Foi tá sendo bem bom, tá? Não tô sendo negativista, não. Tá bem bom esse minicurso, bastante interação. Mariano, por favor, pode contribuir. Rapidamente, só para agilizar também, eu tenho uma situação aqui na expedição, eu faço pelo contrato da soja, faço tudo certinho, amarro o contrato, amarro a nota, amarro o manejo de expedição, só que eu preciso, forçosamente, devido ao agendamento no porto, emitir a nota antes. Então, aquela expedição que eu faço, eu até amarro o contrato para aquilo ficar vinculado, para ter os 3 pesos, fiscal, o peso da chegada e o peso da minha balança. Porém, aquela expedição fica ali no limbo, eu tive que tirá-la dali, sabe, entendeu? Qual poderia ser o procedimento para eu tirar aquela expedição que, por força de emissão antecipada de uma nota, eu tive de fazermos assim. Eu entendi. O seu romaneio, ele fica sem vínculo, né? É isso que você tá Exato, dizendo, né? e aquilo fica lá acumulando lá, e eu não tive que tirar aquilo lá, sabe? Então fica ali atrapalhando o meu balanceiro lá, aqueles lançamentos lá, né? Mas assim. Existe uma preferência, Mariano, que ele... Se você já capturou o peso chegada, né, o peso tara e o peso total, ele some dali, sabe? Aí acho que seria uma solução, talvez. Eu vou pedir para alguém entrar em contato contigo e demonstrar isso pessoalmente para você, para verificar se atende a sua dor, vamos dizer assim. Perfeito, ótimo. Perfeito? Só Mariano, só me confirma para mim, o nome do contrato é Mariano Muller mesmo? Não, é Gilmar Gilberto Dicos. Gilmar? Gilberto Dicos. Gilberto Dicos. Ok. Combinado. Pode seguir, Sullivan. Uhum. Bom, no relatório a gente tem 2 relatórios que a gente pode ajudar a gente a fazer esse controle das análises dos recebimentos que a gente fez. Então, vou vir aqui no Lavora novamente. Vou vir aqui em produção, a gente pode tirar esse registro de colheita e esse resumo de colheita própria, tá? Então, aqui no registro de colheita, vou selecionar aqui. Então, a gente consegue fazer alguns filtros aqui, né, pelo produtor, pela safra, pela atividade que a gente quer visualizar, o empreendimento, por talhão. Inicialmente, como a gente só fez o recebimento da atividade soja, eu vou manter, tá, só aqui a atividade para aparecer todos os talhões. E aqui a unidade, eu vou colocar para a gente visualizar em sacos, tá? Mas a gente consegue também visualizar ali por classificação, por conjunto de transporte e por variedade também, tá? Caso eu queira ver mais nichado, mais filtrado o nosso relatório. Aqui na abinha adicionais, a gente consegue também filtrar, ordenar por talhão, né, mais outras informações que dependendo da forma que você quer visualizar o registro. Mas inicialmente vou visualizar o relatório de forma geral mesmo, tá? Então vou clicar aqui para imprimir e vamos ver as informações que ele vai trazer para a gente, tá? Então da forma que foi configurado, ele vai trazer aqui o empreendimento da soja, né? Então aqui só tem um empreendimento, a gente só fez esse recebimento de um empreendimento. Ele trouxe aqui por talhão, tá? Então, ele trouxe aqui a data da carga. Aqui a gente consegue ver a cultivar. Então, a gente já consegue ver que uma das cargas que a gente fez não tem uma cultivar informada, tá? Aí já é uma questão da gente validar. Porque aqui ele ficou com a primeira carga de 100, da área de 100 hectares. Só que aqui, ó, as outras cultivares estão com, deu a sequência, só que estão com zero de área. Depois a gente vai ver onde que vai interferir isso. Então, o depósito, o número do romaneio, o peso da tara, o peso bruto, né, e os descontos aqui também, a gente consegue visualizar neste relatório. E esses aqui que estão com certinho são os que têm a colheita e o ticket, né, informado. Então, se a gente ir lá um pouquinho mais para baixo, ele vai trazer aqui uma legenda para a gente. Então, os que têm certinho são as cargas conferidas e possui o ticket de pesagem. Tá? Vamos pensar nesse cenário que a pessoa não tem armazém, né? E todas as cargas são dentro desse cenário, né? Que eu gero colheita com peso aproximado e depois mando para o destino. Às vezes pode ter 5 cargas que estão a caminho do armazém e eu não quero ver aquela colheita com peso aproximado. Então, nos filtros anteriores ali, que o Sullivan mostrou, eu tenho lá, eu posso filtrar somente as cargas que estão conferidas, que é o que realmente é o que vai contar a minha produtividade, né? Então, ali na aba adicional, vai ter ali o ticket de pesagem, onde está ambos, você pode marcar. Eu não lembro o que é. Com o ticket, se não me engano. Sim, isso aí, ó. Ticket de pesagem, sim. Aí você marca assim, manda imprimir e vai trazer somente as cargas que tem
ticket e pesagem. Perfeito. Deixa eu deixar aqui como ambos. Aí vamos visualizar aquela questão do lançamento que está sem o cultivar. O que vai interferir ali para a gente? Então, lá no finalzinho aqui, para a gente trazer o resumo, a produção total, a gente consegue visualizar que aqui, a cultivar aqui, ele trouxe para a gente só as 55 áreas, né? Então, aqui é o produto com a cultivar, aqui a outra variedade e aqui o que ficou com a soja, tá? E como que a gente vai fazer, né, depois da correção? A gente vai visualizar um outro relatório e depois a gente vai partir para vir nesse romaneio que está sem a cultivar, né, que está só com a soja, só essa área da soja, só está com essa soja, vir aqui nesse romaneio e acrescentar essa cultivar e fazer a correção dele, tá? Antes de fazer a correção, vou fechar aqui e vamos ir para o outro relatório. Deixa eu vir aqui em produção, relatórios, e vou vir aqui em resumo de colheita própria. Então ele vai trazer um pouquinho de forma um pouco mais resumida, então a gente vai trazer ele, a gente vai filtrar os produtores, a mesma questão do outro relatório. Eu vou colocar aqui a safra, a atividade, consigo filtrar só os empreendimentos que eu quero, só o talhão que eu quero, só alguma cultivar, né? Então a gente consegue fazer o filtro de acordo com o que você quer visualizar. E vou colocar aqui para agrupar por talhão mesmo. Mesma coisa com o tipo de pesagem, eu consigo visualizar só os que tem com ticket, ou só os que não tem ticket, né? Ou ambos. E vou colocar aqui para visualizar como retrato. E vou imprimir esse resumo. Então ele vai trazer aqui para a gente, né? Então ele vai trazer o talhão, né? A descrição, aqui essa que tem a cultivar, esse aqui não tem a cultivar, né? Então a gente consegue depois validar os erros também de lançamento por aqui. Pode falar, Vânia. Deixa eu perguntar, aí nesse caso, como você colocou lá ambos, tem o ticket ou não, aí está, por exemplo, a classificação minha sem o ticket da fazenda e a classificação do armazém quando eu coloco, não é isso? Daí ele substitui o da fazenda? Isso, o que está sendo considerado é o do destino. Do destino. Ambos. Não, está sendo considerado o destino. No relatório de colheita é sempre do destino, porque quando você lança o ticket, ele atualiza a colheita. Tá, daí entendo. Só que daí ali você colocou ambos, né? Que seria todas as cargas. Isso. Né? Aí essa classificação, por exemplo, como ela está listando ali, ó, todas as cargas, ela tem classificação e tem classificação minha que ainda não chegou, não voltou. Então ela está considerando a classificação da fazenda. Sim, positivo. Positivo. Porque ainda não chegou o ticket para atualizar a sua colheita. Positivo, sim. No seu cenário, sim, né? Quando você tem a balança e classificou, né? Positivo, é isso aí. Então tá. Que depois é substituído quando eu coloco o romaneio do armazém. E daí só fica daí para me fechar a produtividade pelo armazém. Desculpa, Vanessa, você pode repetir? Acho que travou meu áudio aqui. Desculpa. Porque assim, ó, aí ele tá ambos, né? Quando eu fecho o meu talhão, que eu já fechei a colheita dele, quando eu abro para fazer tirar esse relatório, aí só vai apresentar, mesmo que eu coloque ambos lá, ele só vai apresentar a classificação do meu armazém, porque ele já está completo com todos os tickets. Isso, positivo. Ele vai considerar sempre a classificação do destino do ticket pesado que você lançar. Positivo. Isso. Ok, obrigado. Perfeito. Então, como que a gente vai fazer agora a correção deste talhão aqui, por exemplo, que faltou a cultivar? Né? Que nem a Vânia tinha comentado lá no comecinho, para fazer as correções. Que a gente precisaria remover a colheita, né? Como que a gente vai fazer? Como que primeiro a gente vai achar também esse romaneio? Então, naquela tela de registro, né, que é o primeiro relatório que a gente mostrou, a gente consegue também visualizar o número do romaneio. Então, só deixa eu pegar aqui qual era o romaneio. Então, aqui tem ali o primeiro, a gente consegue vir e pegar o número do romaneio também. Então, a gente viu que esse recebimento aqui está incorreto, a gente vai fazer a correção dele. Então, vou vir aqui no romaneio número 1, né, e fazer a correção. Então, vou fechar aqui todas as telas, vou vir aqui em romaneios, e para eu consultar os romaneios já feitos, né, a gente vai vir aqui em gerar nota fiscal. Perfeito. Vou marcar aqui como todos mesmo. Eu posso, se eu não tenho a numeração do romaneio, eu posso vir aqui em localizar e validar as informações por aqui também, né? Se eu sei a data, consigo ver aqui esses aqui que está sem a cultivar. Ou se eu já tenho a numeração que eu fiz a busca pelo relatório, eu posso vir aqui e colocar o número do romaneio de forma direta, né? Ou a placa do conjunto. Então, vou selecionar aqui o romaneio, quero fazer a correção. Clico aqui na caneta para editar.
Certo. Pode ver que todas as informações aqui, que normalmente a gente está inserindo, ele vem em branco, né, para editar, a gente não consegue editar porque já tem vínculo da colheita. Como que a gente vai fazer para editar essas informações? A gente vai voltar aqui nesse quadradinho, nessa folhinha, onde a gente gera a colheita, né? Se eu clicar aqui para gerar minha colheita, ele não vai duplicar, porque ele vai me avisar que já tem uma colheita gerada, ele vai perguntar se eu quero abrir. Vou clicar em sim. Então, ele, de forma mais rápida, ele vai me abrir a colheita desse romaneio, não preciso ir na tela específica da colheita, né? Então, ele trouxe aqui a colheita para a gente. E aqui a gente pode fazer a remoção da colheita. Então, se eu clicar aqui para remover a minha colheita, vou excluir aqui o registro atual. Vou clicar aqui para sair. Pode ver que ele vai atualizar o nosso romaneio. Então, o que já estava travado, ele vai voltar na corzinha branca para a gente conseguir editar. Eu vou voltar para a tela principal do romaneio e eu vou editar a informação que estiver correta. Então, por exemplo, nesse caso aqui faltou minha cultivar. Vou vir aqui selecionar e volto aqui selecionar cultivar, tá? Aqui, por exemplo, o piso da tara está incorreto. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, corrigir a informação também. A mesma coisa da classificação. Se a classificação tivesse incorreta, eu venho aqui e faço o ajuste, tá? Colocando a classificação certa. Beleza, fiz a minha correção, eu posso voltar para a tela onde gera a colheita, vou salvar para atualizar as informações que eu editei, e venho aqui e vou clicar para gerar minha colheita. Então ele vai trazer aqui com as informações, com a data também anterior do romaneio, não com a data de hoje. Vou clicar para salvar. Perfeito. Salvei aqui o nosso romaneio. Se eu vou gerar de novo o nosso relatório, já vai aparecer a correção. Então, vou vir aqui em produção, relatórios e registro de colheita. Vou clicar aqui para imprimir. Então, a gente consegue ver que aqui agora a primeira carga ali, né, do romaneio 1 já está com a nossa cultivar. Então, se eu voltar para cá, ele já pode ver que a soja aqui ele diminuiu, porque ainda tem outros lançamentos incorretos, que eu teria que fazer a correção também, mas aqui a área da nossa primeira cultivar já aumentou, então, consequentemente, a produtividade já vai estar correta referente a essa cultivar, tá? Então, caso, por exemplo, eu localize algum romaneio incorreto que foi cancelado, que nem precisa ser editado, né? Que de fato não era para ser considerado, a gente pode cancelar ele também, tá? Então, vou lá onde eu localizo nossos romaneios. Eu vou localizar aqui o romaneio que não era para ser feito, né? Que eu quero cancelar. Vou editar ele. E para cancelar aqui, né, o romaneio, a gente pode vir aqui no símbolozinho, né, de menos, como se fosse excluir o romaneio. Ele vai me abrir essa telinha. Só vou precisar aqui escolher, né, escolher a nossa colheita. Seleciona o símbolo aqui de cancelado, ele vai pegar o usuário que está fazendo o cancelamento, a data do cancelamento, e aqui você coloca lançamento duplicado. Vou colocar como exemplo o motivo do cancelamento e você salva. Aí dessa forma a gente cancela também o lançamento. Aí se eu fechar essa telinha, aqui na parte das informações ele já fica como cancelado, como sim aqui. Aí eu consigo também visualizar só os não cancelados. Pode falar, Vânia. Mas, por exemplo, eu já emiti a nota fiscal. Mesmo assim eu consigo fazer essa etapa e cancelar? Sim, eu vou demonstrar aqui para você, Vânia. Vou dar um exemplo aqui, ó, na colheita que a gente gerou, aquele primeiro exemplo, né, a colheita 23. Eu vou acessar ela aqui e vou demonstrar para você que aqui é possível a gente alterar também, ó. Então, vem aqui na 23, ó, que é aquela colheita que a gente alterou, que a gente já emitiu a nota, né? Sim. A nota fiscal está vinculada. Você pode ver que o campo de talhão e cultivar, ó, eles estão habilitados para edição. Os únicos talhões, né? As únicas informações. O peso eu não consigo, tá vendo? Porque já tem nota, já tem ticket, mas o talhão eu consigo. O talhão e a cultivar. Ok? Ok. Beleza. Obrigada. Nada, que isso. Lucimar Gomes, pode abrir o microfone, por gentileza. Levantou a mão? Acho que tá mutado. Aí. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. No caso, esses lançamentos aí nas planilhas e no sistema, é só para o controle da fazenda, né? Isso não gera nota fiscal, nada. O recebimento de colheita, não gera nota fiscal.
É só para um controle da fazenda, né? Controle gerencial, justamente, e para quem tem contabilidade, controle contábil também, porque vai contabilizar estoque, né? Ah, tá. É porque na fazenda nós usamos o controle no sistema e na planilha, né? Então, um tem que fechar com o outro. Uhum. Aí, a nota fiscal já é outro. Isso aí é a expedição, né? Esse seria outro cenário mesmo. Outro cenário, né? Isso. Ah, tá. É só essa dúvida. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. O começo da aula vai ficar disponível em algum lugar? Sim. Nós vamos disponibilizar no link para você junto lá no grupo de clientes, então você pode ter acesso lá, mas também temos a base de conhecimento. Então, vou reforçar para todos, quem não tem acesso à base de conhecimento, pode acessar o seu consultor de plantação ou ao nosso suporte, porque eles podem gerar lá um login e senha para vocês e passar o link, para que vocês acessem a base de conhecimento e tenham acesso a todos os minicursos que a gente grava aqui, tá? Ah, então, tá. É porque eu perdi o começo do curso, perdi o horário. Não, tá sendo gravada, tá sendo gravada. Aí eu quero estar assistindo depois. Eu vou responder outras perguntas aqui. A Gisele, bom dia. Tá se bom, o frete... obrigada. Não, desculpa, claro, não por nada. A Gisele, bom dia. Mas se o frete estiver pago, não é possível excluir a colheita, né? É naquele exemplo que eu comentei, Gisele, da escada, né? Se eu subir a escada e esqueci de apagar a luz, eu tenho que voltar a escada para apagar a luz, né? Então é o mesmo cenário para nós, né? Se eu tenho qualquer vínculo posterior à colheita, eu preciso excluir esse vínculo, ou seja, excluir esse pagamento, excluir esse acerto, para que eu consiga excluir a colheita, tá? Então, realmente, não consegue excluir a colheita se tiver vínculo com o posterior, tá? O Edgar Barbosa, como fica o vínculo da nota do freteiro terceirizado do transporte da colheita? Vai atualizar todos os pesos, gerar o financeiro de acordo com o peso atualizado depois do romaneio do armazém? E onde eu dou entrada na nota do freteiro para o pagamento de acerto, vinculada a essa nota e freteiro no acerto de frete? Certo, entendi sua pergunta. Edgar, é assim, o sistema não vai atualizar sozinho, tá? Se você gerou a colheita própria, já gerou o acerto de frete, vai precisar estornar esse acerto para pegar as novas quantidades para poder ficar correto o seu acerto, tá? Para gerar nota é uma configuração, tá? Eu recomendo, eu não sei se tem algum mini curso sobre acerto de frete, mas é possível você lançar um pedido e na hora de gerar a nota fiscal você faz vinculado esse pedido, essa nota fiscal de serviço do freteiro, tá? Então é possível sim. Então, esse é um tema que a gente não preparou aqui, tá? Então, não tem uma base preparada para demonstrar para você, mas esse é um módulo que você pode acessar seu consultor de implantação para poder alinhar essa questão, tá? AgroCR, mais uma pergunta. No entanto, no momento que está colhendo, eu preciso emitir uma nota para transporte com peso aproximado, ok? Essa nota eu vou emitir pelo comercial, sem vínculos com o romaneio, e a entrada da carga pelo romaneio é outra questão, correto? Entrada da carga. Tá. Se você precisa emitir uma nota de transporte sem peso aproximado, é como eu comentei com outro cliente, outra pessoa que comentou sobre essa questão, né? Existem processos, eu não posso dizer que é uma regra para todos, sabe? Então eu não posso demonstrar aqui uma situação que seria uma regra para todos. Então é bem importante o seu consultor de implantação entender o seu processo para que ele te oriente da melhor maneira possível, tá? Então nesse caso, o AgroCR, né, se você está gerando uma nota de transporte sem vincular nada, existe um motivo para isso. Eu acredito que o seu consultor de plantação possa te ajudar melhor nesse cenário, para que ele mapeie, né, se já não está mapeado, e te explique o porquê que está nesse cenário, sabe? Eu acredito que seria a melhor resposta nesse momento aqui. Positivo. Último tópico para nós, né? Vencemos aqui quase 2 horas de mini curso. É um módulo que nós temos, que é o Agrogestão Web, tá? Se você não possui contratado e se interessar pelo que eu vou apresentar agora, você pode acessar o seu consultor de implantação, dizer que tem interesse nesse módulo do Agrogestão Web, que é um aplicativo do celular, onde a pessoa consegue acompanhar a colheita, vamos dizer assim, em tempo real, dentro do sistema, tá? Então, é o Geoindicadores. Eu vou abrir aqui um link, tá? É um link de demonstração, tá? De demonstração do nossa equipe comercial. Eu vou vir aqui no Geoindicadores, só para atualizar a página, né? Eu vou escolher a safra 22-23, que é uma base de demonstração apenas, tá? Só para demonstrar para vocês ali como que funciona. E aqui o período do verão. Vou dar um OK. Eu vou selecionar aqui a propriedade. Eu vou selecionar a atividade que eu quero analisar. Ele vai abrir o mapa, tá vendo? Então a gente consegue colocar os KML dos talhões e fazer a análise, né? Acho que É a safra ali, ó. Oi? É a 22-23. É 22-23. Deixa eu ajustar aqui. O exemplo que a gente fez aqui, 22-23. Verão. Isso, propriedade. A atividade e aqui a produtividade. Eu consigo monitorar isso. Depois que
eu posso criar essa legenda, né, nesse exemplo aqui, ó, onde eu tenho meus talhões, ó. Eu posso criar esse mapa de calor, né? Eu digo aqui, eu configuro, né? Que de 0 a 40 vai ser vermelho, de 40 a 50 produtividade vai ser laranja, amarelo de 50 a 60, e assim segue a lógica, né? Então eu consigo ver que no talhão azul foi melhor produtividade. Então, visualmente é bem apresentável isso, né? E eu posso clicar aqui no talhão, que ele vai me trazer algumas informações, ó. Área colhida, 44 hectares, produtividade foi 70 sacos por hectare, e aqui a produção total em sacos, tá? Então você consegue ir analisando talhão a talhão, ou se você quiser, você pode clicar aqui em produtividade. Quando você clica aqui em produtividade, deixa eu só restaurar a página aqui, que a página estava em aberto. Eu vou demonstrar ali para vocês. Deixa eu só dar atualizar a página aqui. Aí, vamos lá de novo. É a 22, 23. Dia do verão. Beleza, vou clicar aqui no talhão e vou... Deixa eu só dar um zoom aqui. E vou clicar aqui em produtividade. Isso. Aí ele mostra para mim visualmente, né, um gráfico de como que está a produtividade por talhão. Então eu consigo fazer esse comparativo visual, e nesse lado direito aqui ele vai mostrar para mim a produtividade por cultivar, que é uma coisa que muitos clientes gostam de olhar, né, essa produtividade por variedade. Então essa apresentação, né, fica bem fácil, porque ele fica no celular, a pessoa consegue acessar, e ela é atualizada em tempo real. A colheita que eu lancei já vai movimentar para mim aqui dentro, então eu consigo atualizar. Aqui na aba detalhes, ó, ele vai trazer para mim o resumo de cada talhão, tá? Essa informação que a gente vê no gráfico é o que vai trazer aqui para mim dentro desses detalhes, tá? Então essa é a demonstração que eu queria mostrar para vocês do GeoIndicadores, que é desse módulo do AgroGestão Web. Mariano, por favor, pode abrir o microfone. Para quem tem o Aquila, esse módulo também está liberado. Eu tenho esse módulo aí, mas o meu está desatualizado. Mas eu achei melhor no web a visualização do que dentro do Aquila, esses indicadores específicos aí, sabe? Ah, legal. Então o web, se tiver desativado, a gente pode revisar. Eu vou colocar junto aqui Porque achei esse mapa de calor melhor do que o outro, porque lá só consegue ver a produtividade, e aqui consegue ver a quantidade colhida também. Então isso Entendi. é interessante, sabe? Entendi. Eu anotei aqui para o consultor entrar em contato com você, Mariano, e já peço também para revisar essa questão do módulo do web. Perfeito, obrigado. Vani, por favor. É uma ferramenta à parte ou está incluído dentro do contrato? Ou cada contrato? Depende de cada contrato, tá? Tem cliente que tem contratado, tem cliente que não. Então depende da situação mesmo. Eu não me lembro O nosso tem o Aquila. Então, eu acredito que sim, tá? Mas eu preciso revisar. Mas eu reviso junto com aqueles outros assuntos que eu já marquei aqui. Ok, obrigado. Tá bem? Então, pessoal, chegamos a 2 horas de minicurso, a gente conseguimos cumprir nosso cronograma. Fiquei bem feliz que teve bastante interação, bastante pergunta, né? Conseguimos tirar bastante as dúvidas. Vamos delegar bastante atividade para a nossa equipe ali, para entrar em contato com essas pessoas, para tratar os assuntos que ficaram pendentes, tá? Abro mais uma vez as perguntas. Se alguém tiver mais alguma coisa, uma contribuição, pode ficar à vontade. Luciano, por favor. Lucimar, desculpa. Lucimar, por favor. Repete para mim, por favor, quando eu precisar entrar para poder estar assistindo, vocês vão entrar em contato, mandando o link? Eu vou fazer melhor. Eu vou pedir para você acessar o nosso suporte e pedir para eles criarem, se você já não tiver, o login e senha lá da nossa base de conhecimento. Aí, com o login e senha, você vai conseguir acesso a essa informação. O minicurso ele não vai ser disponibilizado de imediato lá, tá? Então, eu peço para você esperar até terça, quarta-feira que vem, que a gente precisa revisar dentro do vídeo se tem alguma coisa que fere, né, as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que a gente comentou no início do vídeo. Se tem alguma coisa que fere isso, senão ele já é disponibilizado e já fica lá à disposição, tá? Tá, ok. Muito obrigada. De nada. Anne, por favor. Eu puxei aqui os geoindicadores da maneira que vocês me mostraram, só que assim, para mim aparece igual esse quadradinho que está aberto de vocês, só o período e a cultura, não parece para mim qual foi a minha produtividade. É alguma coisa que precisa liberar? Não, não tem liberação. No caso, já foi realizada colheita na safra? Já. E tem lá registro de colheita? Uhum. Entendi. Nesse caso, eu ia pedir para você acessar o suporte, mostra isso, né? Eu falo, eu tenho colheita realizada e no meu AgroGestão Web não está aparecendo. Aí talvez eles possam fazer um diagnóstico ali com mais atenção para você. Tá joia. Tá bem? Viu, Sérgio? Mesmo essas perguntas que a gente acabou fazendo no meio do curso, do mini curso, eles vão estar dentro desse link lá para acessar dessa aula ou não? Vocês vão cada caso? Sim, ele é disponibilizado na íntegra ali, só verifica se tem alguma coisa que fere, né,
A Não, Lei Geral de entendi. Proteção de Dados. Mas isso que a gente perguntou já está dentro desse material. Sim, positivo. Já vai estar dentro. Inclusive, a gente vai disponibilizar junto também esse material de apoio impresso ali, né? Dá para imprimir, dá para guardar numa pasta. Ele também vai ser disponibilizado junto, tá? Ok, obrigado. Tá bem, então eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi bem produtivo hoje. Agradecer também ao Sullivan, que nos contribuiu bastante ali com as apresentações dele. A gente vai sempre estar contribuindo com novos minicursos, fiquem atentos aos grupos, tá? Quem não está no grupo, pede pro gerente do projeto ali, na pessoa que está no grupo, sempre compartilhar com vocês esses links desses grupos, tá? Que é bastante importante, a gente vai ter o costume agora de ter minicursos com mais frequência, então é bem importante você estar participando, né? Justamente para contribuir e a gente poder sempre crescer junto. Perfeito. Muito obrigado, Sullivan. Muito obrigado, Sérgio. Até mais, bom final de semana a todos.